Alô, alô! Sejam muito bem-vindos a mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando e você sabe, todo domingo às 9 da noite, pedindo licença para você, para que possamos invadir a sua casa com muita informação, muita descontração, convidados mais que tops e, claro, tudo sobre o mundo do futebol. E mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E ela está, ó, quentinha, porque ela foi quente mesmo. Tem Campeonato Brasileiro no Mesa hoje, tem Copa do Brasil, tem o São Paulo, o tricolor do Miller avassalador. No meio de semana, ó, despachou o Palmeiras pela Copa do Brasil e hoje, durma-se num barulho desse. Bateu na equipe do Santos de 4-1, o Pato entrou em campo, enfim, a torcida tricolor em estado de graça. Vamos falar muito desse São Paulo, que agora na Copa do Brasil, na fase semifinal, terá o Corinthians, São Paulo do Dorival Júnior voando. E o Corinthians, muita gente daquela partida contra o Atlético Mineiro dava o Vanderlei Luxemburgo fora do timão. E o futebol, hein? Futebol é caprichoso. O Corinthians está nas semifinais da Copa do Brasil, vai enfrentar o São Paulo. Ontem foi uma vitória, uma classificação com a cara do Corinthians, né? Com a cara do Corinthians. Muito drama, um bom jogo. O Corinthians se classificou frente ao América nos pênaltis. O gigante Cássio. Cássio, para alegria do meu amigo Chico Lang, o Cássio foi lá, pegou 2 penalidades. A gente vai falar muito desse Corinthians. E o Coringão não jogou pelo Brasileiro, jogou ontem pela Copa do Brasil e agora fica pensando também em Copa Sul-Americana. Muita coisa sobre o Corinthians. E detalhe, uma matéria especialíssima, você vai conhecer tudo sobre o novo reforço corintiano. Matias Rojas, que ontem estreou e encantou a Fiel. Você não perde por esperar. O Santos é a notícia triste da rodada, hein? O Santos cada vez pior. Daqui a pouco Paulo Roberto Falcão vai falar a respeito desse Santos, que tomou uma piaba do São Paulo e está cada vez flertando mais com a zona de rebaixamento. Jogadores saindo, reforços poucos chegando, enfim, vamos falar muito desse Santos. E o Palmeiras continua sem vencer. São 5 jogos sem vitórias. Acredite, será que eu estou anunciando crise no Palmeiras? Nós vamos discutir aqui. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, estava em greve do silêncio, torcida criticando a presidente, mandando colocar o avião em campo. O bicho tá pegando no Palmeiras e terminou agora, pouquinho, 0 Palmeiras, 0 Inter, lá em Porto Alegre. Daqui a pouquinho todos os detalhes dessa partida. Enquanto isso, Botafogo venceu mais uma, está nadando de braçada na liderança do Campeonato Brasileiro. Para não perder tempo, vamos apresentar os nossos convidados e vou falar, tava com saudade dele, hein? Tava com saudade dele. Esse é jornalista raiz. Esse é dos bons mesmo. Não estou exagerando, não. Porque esse eu conheci já ali no meu tempo de reportagem. Ele usava bloquinho, né? Porque era da imprensa escrita e tal. Passou, lógico, por TV Globo. Enfim, tem uma história bonita no jornalismo esportivo. E vem para o debate, vem para agitar o nosso Mesa Redonda. Diretor, na tela o primeiro convidado de hoje. Jornalismo esportivo raiz, daqueles com muita polêmica e informação, tem sido a marca registrada da carreira de um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda. José Eduardo Savoia, o grandíssimo Savoia, tem uma história pra lá de marcante tanto no rádio quanto na televisão. Comentarista icônico do extinto Debate Bola da Record TV, o Savoia já passou também pela Fox Sports, recentemente estava na Rádio Transamérica e neste domingo, 16 de julho, o homem tá aqui, ó, no Mesa Redonda e não vai deixar passar nada, né, Savoia? Seja bem-vindo. Não tenho dúvida. Vocês esmiuçaram a carreira, né? É um prazer muito grande. Pouca gente, quer dizer, algumas pessoas sabem, mas o Garrafa também deve saber, Silvestre. Eu comecei aqui na televisão. Isso. Trabalhei não muito tempo, 6 meses, depois fui pro time do Luciano do Vale e deixei as portas abertas, adorei trabalhar aqui. Foi um primeiro impulso. Já voltei aqui até com o Flávio Prado, que estava apresentando, e agora eu tenho o prazer de reencontrar meu amigo Garrafa comandando brilhantemente a Mesa Redonda Futebol Debate, que é o mais tradicional programa de esportes da televisão brasileira. E o pioneiro também. Então, um grande prazer, obrigado pela lembrança. O prazer é nosso, não é lembrança nenhuma, é um grande reforço para essa noite de domingo. E você já viu pelo Abre que temos muito para falar dessa rodada, né? Palmeiras está em crise, Savoia, sim ou não? Bastante. Olha, não chega a ser uma crise, né? O Miller jogou futebol e sabe que você manter o padrão
de intensidade hoje em dia, mesmo com um elenco bom, com técnico bom, com todas as condições, é muito difícil. São quase 3 anos ganhando sempre. Então o jogador... E a base do Palmeiras é a marcação. Tem um ataque muito bom, mas para atacar você precisa ter a bola. E o Palmeiras é um time muito intenso. E às vezes vira um pouquinho o fio, mas é uma coisa normal. Acho que o Palmeiras, questão de tempo, se recupera e vai voltar a disputar títulos com toda certeza. Claro, perdeu alguns jogadores importantes, precisa de reforços, mas eles vão chegar, fiquem tranquilos. Vamos discutir muito sobre isso. E por falar em Palmeiras, na rede social, a galera do Verde, não só a galera do Verde, corintiano, São Paulino, mas a rede social dele é agitadíssima. Agitadíssima, ele é inflamado. Ele é inflamado. Eu conheço como espeto, né? É de uma nova praça, de uma nova safra. Mas já veio aqui, inclusive, comigo aqui, mas é top de linha. Tá na boca do povo esse convidado. Eu posso chamar de menino, né? Mas é um baita de um jornalista. Na tela, diretor, o nosso próximo convidado. Opinião contundente, sem chorumela, nunca faltou para um dos nossos convidados de hoje, não. Bom, primeiro que é uma declaração... Boa, viu? É uma declaração recalcada, hipócrita e desrespeitosa. Você é hipócrita, Cuca! Jornalista desde o comecinho dos anos 2000, o queridaço Felipe Facincani tem uma história bem importante aqui no nosso meio esportivo, viu? Com passagens por rádios grandes como a Jovem Pan e a Bandeirantes, além de uma trajetória recente como comentarista na TV, lá no Grupo Disney, o Facincani tá hoje com o canal dele no YouTube, o canal do Facincani. Mas ó, nesse domingo agora, o homem tá aqui, no nosso canal, na TV Gazeta, pra falar muito mesmo sobre futebol. Seja bem-vindo aí, Felipe! Aê, Facinca, e também na placar, não é isso, Facincani? Obrigado pela visita, Facincani. Obrigado para todo mundo, como sempre. Uma honra nessa mesa aqui recheada de craques e, enfim, falaremos muito a respeito do que vocês quiserem. Afinal, se for para ser polêmico, tem que ser com contundência e argumentação acima de tudo. Ele começa assim, sorrindo, tal. Boa noite, né? Tudo bem, estou aqui. Daqui a pouco você vai ver, é capaz de subir na mesa. Esse é maluco. Boa noite, Alexandre Silvestre, meu irmão, meu parceiro. Chegou direto do Morumbi, né, Silvestre? Direto do Morumba, mais uma grande vitória. O torcedor do São Paulo está de verdade orgulhoso. Esse é o São Paulo que a torcida quer ver. Tava vazio o Morumbi, né? Ah, vaziozinho, só quase 60 mil, viu, Marcelo? Aliás, eu nunca vi uma presença de público tão maciça É só um boa na noite. história do São Paulo, porque nem nos tempos do Miller o estádio lotava como tem lotado. É só um boa noite. Tô falando mentira? É só um boa noite. Tá. É só um boa noite. Tá bom. Espera um pouquinho. É só um boa noite. Ó. Ah, é leveza, né? Leveza, só um boa calma, noite. tranquilidade. Tá empolgado. Percebeu que o Silvestre também Tá de encolher chegou hoje, né? do Morumbi, chegou inflamado com esse São Paulo, avassalador São Paulo do Dorival. Por falar em São Paulo, torcida tricolor que está com a gente aqui sabe que temos um craque, né? Da bola, um craque da opinião, que é o Miller também. Boa noite, Miller, esse São Paulo. De parabéns. Que semana para o tricolor, Miller. Boa noite. Boa noite, Garrafa, sem dúvida nenhuma. O tricolor hoje, você sabe muito bem que quando eu tenho que criticar o São Paulo, eu critico, né? Não sou hipócrita, mas a partir da chegada do Dorival é só elogios, até porque ele deu uma cara para a equipe, né? E o São Paulo tem jogado bem. Hoje, para mim, foi a melhor partida do São Paulo, até porque no primeiro e no segundo tempo jogou muita bola. Mereceu a vitória sim. Poderia ter sido 7, que seria um placar normal. Legal, todo mundo sabe, né? Meu papai não tá mais aqui com a gente, tá em outro lugar acompanhando o programa, mas ele era corintiano e minha mãe, feliz da vida, acompanhando também o nosso Mesa Redonda, é São Paulina, tá feliz. E quem está lá na caverna, em algum lugar desconhecido, mas com toda a sabedoria e sapiência, é o mestre Alberto Helena Júnior. Mestre, muita coisa para falarmos hoje, mestre. São Paulo do Dorival, Corinthians do Vanderlei, Palmeiras do Abel, Botafogo na liderança. Boa noite, mestre. Boa noite, Garrafão. E um grande abraço especial aí para o meu querido Eduardo Savoia, né? Que precisa fazer um regimezinho, viu, Savoia? Eu conheci o Savoia, ele era um garotão, fortão, atleta, agora já está gordinho. Cuidado, cara. O... Tá aí. Pois não, mestre. Não, eu só ia dizer que o São Paulo realmente está
deitando e rolando aí com o Dorival Júnior. O que prova que técnico de futebol bom é aquele que não enche o saco e nem inventa nada. Vai lá, faz o simples, tem um bom comportamento com os seus comandados e, enfim, taca o barco. É isso aí, você já percebeu que o mestre também tá ligado em tudo que tá acontecendo, ele já deu spoiler, tá? Eu cheguei hoje também lá no camarim, tava com um sorriso danado, falei, foi ao Morumbi? Ele falou, não, tô vindo de casa. Aí eu falei, com esse sorriso, falei, daí a macarronada da mamãe deve ter sido muito boa. Bacérgio, temos enquete e pré... Ó, o sorriso do Bacérgio, essa fase do São Paulo, tá mexendo com todo mundo. Boa noite, Marcelo Bacérgio, enquete e presentes pra galera que está nos acompanhando em casa. Boa noite, Garrafa. Boa noite a todos que nos acompanham aí de casa. Fim de semana de muito futebol. E para vocês que estão acompanhando o programa, olha, temos presentes especialíssimos para nossa audiência. Olha só o que você aí de casa pode ganhar assistindo o programa de hoje. Temos o primeiro presente, é um kit da cirúrgica Cinete, que vem gel massageador, squeeze, bolsa térmica, bolsa para água quente, um kit para lá de especial. Temos também para os São Paulinos felizes com a goleada do Tricolor, uma camisa do São Paulo tamanho G, presente da Adidas, que vem junto com a camisa da Gazeta FM. E também temos uma luva profissional de goleiros da Poker, que vem junto com a bola da Topper, parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André. E para ganhar um desses presentes é muito simples, olha só o que você tem que fazer. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Faça seu comentário, traga suas dúvidas para os nossos comentaristas. Além disso, mande um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com suas principais informações. Telefone, nome completo, endereço, bairro, cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você caso você seja um dos escolhidos de hoje. E além disso, acesse o site gazetaesportiva.com e vote lá na enquete do site, que é a seguinte: quem é o favorito no duelo entre Corinthians e São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil? Corinthians é o favorito? São Paulo é o favorito? Enfim, deixe lá o seu palpite. Ao longo do programa, quando vocês escutarem essa campainha aqui, ó, eu vou anunciando os vencedores dos presentes e no final do programa eu também trago o resultado da enquete. Fechado, Garrafa? Fechado, então, hashtag Mesa Redonda. E por falar em presentes, o pessoal da Cinete, alô Mário, alô Andrés, pessoal lá na Cinete, e o Brian da Mercur, pessoal mandando um kit aqui para nossa bancada, para os nossos convidados, aí todo mundo já recebendo o seu kit, Facincane, o Savoia. Meu kit também já está aqui, recebi também kit da Cinete, está aqui, ó, kit da Cinete. Obrigado a todos lá na Cinete, não é? A toda a família Cinete e também ao Brian da Mercur. Por falar em presentes, né? Todo mundo recebendo os presentes aqui. Quem me presenteia é essa equipe maravilhosa. Começando com o Tim aqui, o nosso camerete já está trabalhando, ó. Mostra o nosso Tim, corintiano. Tá feio? Olha o sorriso do Tim aí. Ei, Tim. Semifinal da Copa do Brasil, né, Tim? Ô, meu, agora o São Paulo já está meio... Já? Ih, ó, o Tim já tá querendo fazer. Em compensação, tem o Moreno ali, ó. Aqui tem São Paulino, tem corintiano. Vem cá, mostra aqui, ó. Ó o Moreno. O Tim já tá deitando uma onda aí pra cima do São Paulo, Moreno. Fala muito. Fala muito. Tá certo. Tá o homem que traz a informação ali, o nosso Guilherme ao fundo. Dá uma olhada no estilo. Essa criança. Tá lá o Chafik também. Ó quem tá ali. Ei, ó, mostrando todo mundo. Todo o nosso time aí, todo o nosso time. Aliás, deixa eu aproveitar. O Ricardinho também está por ali. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço todo especial para o Chico Lang. Tá todo mundo falando, pô, o Corinthians ganhou, cadê o Chico? Gente, o Chico continua se recuperando. Ele está vetado pelo departamento médico. Em breve estará com a gente aqui. Então, Chicão, um beijo, estamos te esperando de volta aqui. Tá tudo legal com o Chico, teve uma disposição aí, os médicos estão cuidando do Chicão e ele volta muito em breve. Então você sentiu que tem muita coisa pra gente falar, vamos falar desse Corinthians, vamos falar de Palmeiras, São Paulo e Santos. E para não perder tempo, o diretor, o nosso chileno, já fala, vamos colocar a bola para rolar, Garrafa? Vamos? Como eu disse no começo do programa, o Silvestre veio direto do Morumbi. Vamos ver como é que foi essa goleada do Dorival para cima do Santos, depois de ter eliminado o Palmeiras. Vamos lá? Alexandre Silvestre e o jogo dessa tarde no Morumbi. Se a torcida já estava dando aquela força na baixa, carregando o time nas costas, imagina agora com o tricolor em alta.
Após eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, era esperado nada menos do que um Morumbi lotado para encarar o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Passamos um sufoco aí nos últimos anos, depois que ganhou do Palmeiras, deu uma aliviada que vem o Santos agora e vamos passar por cima do Corinthians. Sansão na Casa Sacrossanta, entupida de gente para empurrar o Clube da Fé para cima do visitante, o Santos. Peixe que começou apertando a saidinha de bola do São Paulo. Aos 17, falta em Alisson na entrada da área. Da cobrança, pênalti em Caleri. E da batida do argentino para a rede do João Paulo. Na sequência, Rafinha e Mendonça se estranharam e o tempo fechou. Vamos jogar bola, pessoal? Olha aí o Michel Araújo tentando fazer em cima do Santos o gol que o Pelé não fez em ninguém, lá do meio-campo. Luciano, mais de pertinho, obrigou o João Paulo a espalmar essa outra. Para não dizer que o Rafael não se mexeu sim. No finalzinho da etapa inicial, o tricolor acelerou. E nos acréscimos, após bela jogada de Juan, com passe preciso de Alisson, Caleri, em posição legal, mesma linha, no contrapé, ampliou para 2-0. O Alisson voltou do intervalo querendo dele. O Dodge não deixou por menos, mas parou na catada firme do Rafael. Michel Araújo fez fila, entregou para o Juan. O garoto foi travado no chute pelo Dodô. Em seguida, Caleri cruzou. Joaquim e João Paulo trombaram. Pior para o goleirão do Peixe. O do São Paulo sofreu menos. Segurou tranquilo a bola que veio de cima. E quando o Santos acertou a trave, o São Paulo na volta colocou no barbante David. Mais um na finalização de Erisson. Calma, o momento estava reservado para Alexandre Pato, que entrou para jogar um pouquinho. Foi dele o 4º gol do São Paulo, coroando a festa e a bela fase. O de honra do Peixe saiu de penal, Marcos Leonardo descontou, sem estragar a tarde tricolor. Depois de uma quinta-feira incrível fora de casa, ao eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, o São Paulino curtiu um ótimo domingão no Morumbi, com tudo que tinha direito e mais um pouco. Exibição de gala, goleada, gol de Pato e de quebra, recorde de público no ano, com mais de 58 mil pessoas na Casa Sacrossanta. Gente, foi 4, poderia para mim ser 5, 6, 7. São Paulo passeou para cima do Santos. A questão é, passeou muito por mérito do São Paulo? Entendo que sim. Ou passeou pela fragilidade do Santos? Miller, que avaliação você faz especificamente dessa vitória, assim, que não deixa nenhuma sombra de dúvidas no resultado? Nem se discute pênalti, não se discute nada. O São Paulo passeou. Qual é a sua avaliação desse momento do São Paulo e dessa vitória de hoje, Miller? Independente da fragilidade do Santos, né? Até porque o Santos tem uma defesa fraca, mas o São Paulo fez por onde na dinâmica de jogo, né? Acho que a movimentação e a aproximação dos jogadores, né? Tanto no primeiro quanto no segundo, né? Até os jogadores que entraram no segundo tempo, David, Pato, entraram muito bem, né? Tanto é que fizeram gols, né? Acho que o São Paulo hoje, para mim, foi a melhor atuação do time até nesse ano, né? O São Paulo jogou muita bola no primeiro e segundo tempo, não deu chance para o Santos, né? O Santos, lógico, um time assim desfigurado, tem bons jogadores assim individuais, mas o São Paulo hoje a gente pode dizer que o São Paulo tem uma identidade, tem uma cara, tem um time, né? E também tem peça de reposição. Isso é muito importante numa temporada muito grande, né? Muito difícil. Essa identidade, Facincani, Savoia e Silvestre, passa única e exclusivamente para o Dorival ou passa pelo crescimento até de algum jogador que não vinha jogando lá atrás com o Rogério? Qual é a avaliação de vocês do jogo? Fique à vontade. Passa pelo Dorival, porque se é praticamente o mesmo elenco que o Rogério tinha em mãos, e era um elenco que a gente vê aqui dentro de campo, desgastado, desmotivado, dia a dia era complicado. Entra um técnico que recupera todo mundo e ao mesmo tempo
trabalha o São Paulo praticamente até no mesmo desenho tático, com rendimento e, acima de tudo, com competitividade, deixando o São Paulo de ser uma equipe em que ela tinha na ausência de espírito, o que era a grande marca da era Rogério, para um São Paulo que hoje tem um elenco homogêneo, ou seja, sai um, entra outro e o nível se mantém e a equipe organizada, é lógico que é o trabalho do treinador, não tenha dúvida. O Dorival, ele muda o São Paulo, aliás, eu falo mais. Essa semana do São Paulo, acho que o Miller pode falar melhor, o Silvestre que está no dia a dia, essa semana do São Paulo, se a gente for colocar aqui nos últimos 10, 11 anos, foi a semana de mais brilho, de mais mudança de chave, de identidade de uma equipe. Desde aquele título da Sul-Americana em 2012, mas São Paulo foi campeão paulista há 2 anos. Foi, mas foi campeão pandemia, time do Crespo era não muito confiável, ganhou do Palmeiras legal. Tá vencendo com autoridade, né, gente? Não, mas o São Paulo ganhou, o São Paulo está jogando com regularidade, o São Paulo está com espírito e o São Paulo está fazendo aquilo que o Silvestre disse na abertura dele do comentário. Orgulhando aquele que vai na arquibancada. Esse orgulho linear, o São Paulo não tinha há muito tempo. O Garrafa, eu acho que passa pela atmosfera, pelo clima. Dorival é um cara que ele é tranquilo, você não vê o Dorival gesticulando, querendo aparecer mais do que o time. E outra coisa, ele joga simples, né? Lateral é lateral, volante é volante, meia é meia, atacante é atacante. Ele fala a linguagem do jogador, ele não enche muito a cabeça do jogador. Arrozinho com feijão nessa voz. Tem treinador que, cara, eu sou fã do Rogério Ceni, não vou aqui criticar o cara, ele entende muito de futebol, só que eu acho que o Rogério, muitas vezes, ele trabalha mais para ele do que para o time, né? Ele quer ser o resultado da vitória, da conquista, entendeu? Eu acho que ele é muito ambicioso. É uma marca registrada do Rogério, né? Ele sempre foi fominha, e sabe muito de futebol, é um estudioso, é um cara atualizado. Na época de jogador, ele sabia tudo sobre os adversários. Eu achava que o Rogério Ceni ia ser técnico da seleção brasileira. Mas, às vezes, entre o vestiário e o campo, esse perfeccionismo acaba atrapalhando. Tem que dar liga nessa voia. Você não pode ser o dono da verdade, entendeu? Então o jogador, outra coisa, você começa a encher muito a cabeça do jogador, esquema aí, o lateral direito tem que jogar com outro lateral esquerdo, um lateral esquerdo tem que jogar com outro, não pode. Cara, o futebol pode tudo se você treinar, se você convencer o jogador que ele pode fazer esse tipo de função, e se tiver preparo físico, se tiver leitura de jogo, se tiver um bom relacionamento entre... Ninguém gosta mais de chefe com chicote, cara. Isso acabou. Isso em qualquer profissão. E no futebol, pode ver, os técnicos disciplinadores acabaram, morreram. Não tem mais nenhum que sobreviveu. É falar a linguagem... E aí o que acontece? Nós estamos na época do diálogo. O jogador evoluiu muito. Hoje tem jogador que ganha 800, 900, 1 milhão e 300. Cara, e os caras estão bem orientados. Eles não querem mais qualquer coisa, né? Tem que fazer isso. É no diálogo, é na conversa. E eu acho que esse é o grande segredo do Dorival Júnior. No Flamengo ele fez isso. Fez isso. Né? Não podia jogar Gabigol e Pedro. Ele é campeão da Copa do Brasil. Ele é o atual campeão da Copa do Brasil. Ele é o atual campeão da Libertadores. Foi injustiçado lá no Flamengo, né? Ele assume um São Paulo que poucos acreditavam. Muita gente disse que o Dorival vai dar um passo atrás na carreira, vai pegar esse São Paulo aí. Mas sabe o que acontece, Garrafa? O treinador, certos treinadores, eles já dão a palestra, né? A semana toda. Quando tem semana cheia, a semana toda já é a palestra do treinador pro jogo. O Savoy acompanhou isso, né? Mais de 30 anos isso aí. E o que acontece? Chega no jogo, você pode ver, às vezes, certos auxiliares técnicos, eles têm uma bíblia na beira do campo, aí fica 200 folhas pro jogador, o jogador para assimilar aquilo... É o básico, pelo né? Amor de Deus, o básico, gente. O Dorival não faz isso, não. O Dorival, aquela resenha dele durante a semana, bem curta, objetiva, ele faz, como o Savoy disse, ele faz o óbvio, o beabá da bola, mas uma coisa que funciona, porque nas leis da bola, as leis da bola não mudam, não. Não mudam. Você muda a estratégia, mas você não quebra o princípio da bola. Não. Ele não quebra esse princípio. Por isso que o time dele funciona. Flamengo, tudo bem. Flamengo com aquela qualidade toda. Mas o São Paulo, como o Franciscano disse, o São Paulo do Rogério não andava. Time travado. Agora o Dorival chega e disse assim, olha,
eu vou dar continuidade ao trabalho do Rogério. Olha a humildade dele. Era um time mal-humorado. Não, não? Exatamente. São Paulo era um time mal-humorado, né? Há um consenso no São Paulo, acho que até o Muricy falou isso no último fim de semana, ou no retrasado, que participou aqui com a gente do Mesa Redonda, que o Dorival é o Ancelotti brasileiro. Pela forma com que ele lida com os jogadores, a tranquilidade. Ele é um cara, lógico, que sabe muito de tática e de futebol, porque eu não mas vejo a só esse gestão de grupo que ele tem... Ele tem carisma, ele tem um carisma, o Dorival, e um jogo de cintura para lidar com os jogadores no vestiário, que está fazendo a diferença. Ele está com o elenco na mão. Soma-se a isso, questão técnica e tática, simplicidade, 4-4-2 clássico, o time marca forte o jogo inteiro, é um time limitado tecnicamente. Sem improvisações. Tá saindo pro jogo, sem muita invenção de moda, e está funcionando. Aí você perguntou, mas é pela fragilidade do Santos? Também, hoje também, mas contra o Palmeiras no Allianz Parque, olha o tamanho do adversário. E o São Paulo jogou muito bem lá. Né? Foi o melhor jogo do São Paulo no Allianz O Parque. São Paulo não teve, o Silvestre, o São Paulo no Allianz Então, Parque, o momento é muito bom. ele não teve vergonha nenhuma de falar assim, Palmeiras, toma a bola, que eu só vou te marcar. Só que se você bobear, você vai tomar. Palmeiras bobeou 2 vezes, tomou 2 gols. Deixa eu colocar o Dorival nessa roda, né? Até pra gente ouvir também o mestre Alberto Helena Júnior. A gente vai falar ainda do Pato, vai falar desse confronto contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Então aguarde aí que tem muita coisa pra gente falar do São Paulo. Tem os números do Dorival, diretor? Pra gente dar uma avaliada, porque praticamente 3 meses, faz o quê? Se tanto faz 3 meses que o Dorival assumiu e o São Paulo tava numa situação muito complicada. O São Paulo, ele elimina o Palmeiras em 2 jogos e vence os 2. Sim. E vence os 2. Aliás, o Abel... Atenção, hein? Atenção. Estão me falando aqui, o Palmeiras quebrou o silêncio. Palmeiras quebrou o silêncio. Vem cá, Camerês, vem cá. Atenção, segura aí, peraí, que eu não tô falando de São Paulo, mas o Palmeiras acabou com a lei do silêncio. Acabou com a lei do silêncio, né? Tomou 2 cacetes do São Paulo, o Palmeiras acabou com a lei do silêncio. Daqui a pouco o Abel vai... Vamos saber o que o Abel falou. Foram 2 derrotas incontestáveis. Os números do Dorival estão aqui na tela, ó. Em 23 jogos, gente, 23 jogos, são 14 vitórias, 5 empates e só 4 derrotas. Olha os números do Dorival, com aproveitamento de 68,1% de aproveitamento. Diretor, vamos ouvir o Dorival. O Silvestre e a Marina Buffon estiveram no Morumbi, acompanharam lado a lado esse clássico. O Silvestre também ouviu o técnico Dorival Júnior. Vamos saber o que ele pode falar. Por que dessa evolução rápida, né, em apenas 3 meses de trabalho, Dorival? Nós ficamos das 7 às 7 no clube, é uma realidade. Nós não saímos de lá enquanto não tivermos todas as coisas definidas, resolvidas, um plano de jogo, para que apresentemos aos jogadores e, dentro disso, nós estendamos os treinamentos e melhoremos ao longo de cada momento que estamos ali juntos. Tá aí, o Dorival, né? G4, hein? G4. São Paulo no G4. G4. Daqui a pouco o diretor vai colocar a classificação aqui. Tá aí o Dorival falando que é trabalho. Como disse o Savoia, gente. Tem gente que fala muito. Fala muito. Às vezes, Carrasco, pois não, Miller. Às vezes o treinador, certos treinadores, tem muita moral com a diretoria, mas não tem moral com os jogadores. Exato. Mas eles se esquecem que quem joga é o jogador, não é o diretor. Não adianta você. O Vitor Pereira mesmo no Flamengo, ele tinha moral com a diretoria, claro, mas não tinha com os jogadores. Todo mundo sabe disso. O Dorival não. O Dorival, ele tem uma certa moral com a diretoria de São Paulo? Tem. Mas ele tem muito mais moral com os jogadores. Com quem resolve. Os jogadores do banco, né? Eu tô sabendo que os jogadores do banco, de reservas, tudo feliz com o Dorival. Como é que é essa aí, Miller? Os jogadores do banco de reserva do São Paulo, todos felizes com o Dorival. Que é difícil, né? Não é por causa de resultado, não. É por causa do treinador. Do trato, do dia a dia, né? Falar, é sensibilidade no trato com o seu comandado. A empatia né? dele, ele é muito simples, Dorival. Mesmo. Ele tem humildade, ele é humilde. Ele, como eu disse, ele chegou no São Paulo, na primeira coletiva dele, ele falou assim, olha, eu vou dar continuidade ao trabalho do Rogério. Se tem alguém que conhece muito de futebol, claro, é o mestre Alberto Helena Júnior. Né? O Savoia falou, o Facincani falou, estão falando, o Miller, o Silvestre, você aí em casa tem a sua opinião. Mas lá na Mestre Caverna está o Alberto Helena Júnior, nosso mestre. Mestre, o que aconteceu? Por que desta transformação com o São Paulo? Uma transformação para a gente estar aqui, assim, de boca aberta. Não é que venceu só o Santos, com todo respeito ao Santos, como disseram os nossos convidados e o pessoal aqui da bancada. Né? Ele venceu, eliminou o Palmeiras em 2 partidas incontestáveis. Qual é o segredo dessa mudança? O senhor ouviu o Dorival falar, gostaria de ouvi-lo também, mestre.
Bom, sem dúvida nenhuma é a presença do Dorival Júnior. Não porque ele faça milagres, aliás, é porque ele não faz milagres, faz o óbvio, o que tem que ser feito pelos treinadores e que a grande maioria não faz porque quer chancelar o seu nome lá nos momentos de glória do seu time. Eles preferem fazer muita prosopopeia, botar jogador onde não deve, não substituir quem deve, enfim. Ele simplesmente faz o óbvio, ele faz o natural, o espontâneo. Ele vai lá, escolhe os melhores jogadores do elenco, escala esses jogadores nas posições que eles correspondam, e incentiva o time no vestiário. Ele sabe como tratar todo mundo com civilidade e apreço e, consequentemente, faz com que o time ganhe esse outro aspecto que vai além da técnica e da tática, que é o emocional. São Paulo é um time que você vê que tem segurança e vontade de jogar. Você pega hoje o jogo contra o Santos, o São Paulo vinha atacando com a bola, o Santos ia recuando. Você não via um jogador do Santos dar combate àquele adversário que está com a bola. Isso é uma questão emocional, né? E, além do mais, o time do São Paulo é mais ou menos igual à grande maioria que tem por aí, né? Com poucas exceções. Não é um time excepcional, não tem jogadores craques excepcionais, mas tem um bom jogo de conjunto. E hoje eu gostei demais de ver o desempenho do São Paulo. Bola trocada, coisa organizada, nada feito por acaso. São Paulo tem ganho dessa maneira, o que é muito importante. O desempenho é a base da conquista. É isso. Desempenho. Pois não. Messi, que gosta de futebol arte, futebol bem jogado, está citando aí. O São Paulo hoje chutou bola do meio de campo na trave. O São Paulo hoje fez triangulação, chegou na linha de fundo, chutou de longe, chutou de média distância, marcou forte. O São Paulo está longe de ser um time brilhante, longe, mas resolveu, solucionou vários problemas ali no jogo e teve criatividade para construir a vitória. Silvestre, o que é um time brilhante? A gente fica sempre com essa marca de porque é o futebol arte, é o futebol... O que é brilhante? Pra mim, brilhante é resultado, é vencer. Brilhante não é você jogar com equilíbrio. É o time que o Miller jogou no Palmeiras em 96, sim. São Paulo início dos anos 90, mas o Barcelona do Messi, o Flamengo do Zico. Mas, Ale, isso aí foram pontos fora da curva no futebol. Sim. A média no futebol é você ser equilibrado, competitivo, uma defesa que não dá espaço, um meio-campo que agride e um ataque que resolve e finaliza. Então, é o beabá do futebol. Eu vou te dizer quem é um time brilhante hoje. O São Paulo faz isso. Só caiu de produção. O Palmeiras. O Palmeiras caiu de produção. Nos últimos mas jogos. O São Paulo tem feito cair isso. de produção, o Palmeiras estava justamente nessa pegada. Aliás, de, para mim, um time competitivo e brilhante. Você entendeu? Porque às vezes as pessoas colocam, não é brilhante. Mas, gente, pelo amor de Deus... As pessoas querem traçar comparativo com algo que foi muito fora da curva, até pelo material humano que existia ali. E o mestre pegou no ponto, ele falou sobre a eficiência. O São Paulo está sendo um time eficiente, o São Paulo, o Silvestre ilustrou. O Silvestre ilustrou, né? O São Paulo é um time que marca, é um time que compete, é um time que ataca, é um time que sabe se defender. Pelo menos foi assim, especificamente nos dois confrontos contra o Palmeiras. E num jogo que teve um adversário extremamente baqueado, que é lamentavelmente o Santos hoje, o São Paulo se impôs e fez 4. De tudo que eu ouvi de vocês, e vocês falaram muito da característica do Dorival, de ganhar os jogadores, conquistar os jogadores. Por exemplo, nós temos o Rafinha, que a gente sabe o talento do Rafinha, mas é um jogador que fisicamente já não rende mais. Qual é o papel do treinador? Sabendo da experiência, daquilo que pode produzir o Rafinha, ele o transformou no titular absoluto. Ele dá segurança ao Rafinha para que o Rafinha possa ser útil. Porque a hora que a bola vem, o Rafinha sabe o que vai fazer. Pela muito experiência importante que na tem. saída de jogo, né? O próprio Alisson, que, o Alisson tá ganhando oportunidade nesse time de São Paulo, tá jogando. E tem mais, o Alexandre Pato. Quando veio a notícia do Alexandre Pato, muita gente, eu falei, gente, o Pato,
é um jogador que pode agregar muito ao São Paulo. melhor que todos os Pode atacantes que São agregar. Paulo tem, Como? na Ser questão titular? técnica. Nesse momento não. Mas quando entrou hoje, deu sinais que pode melhorar a qualidade. Quando ele entra Elenco fresquinho, homogêneo. mais descansado. Vamos ouvir então o Dorival falando sobre o Pato. Foi a segunda entrada, a participação do Pato na partida. Não é? O Pato está feliz da vida, a torcida São Paulina também. E o Dorival falou a respeito do Alexandre Pato. Para eu colocar para vocês, vamos ouvir o técnico do São Paulo falando sobre Alexandre Pato. Que golaço, que bela jogada. Vamos ouvir o Dorival, por gentileza. Olha, eu acho que nós temos que ter essa tranquilidade com o Alexandre. Está voltando. É um jogador que todos vocês conhecem muito bem, sabem o potencial que tem. E eu espero que ele não pare por isso. Quero muito mais dele, porque ele pode nos dar muito mais. E eu confio que ele vai entender e vai continuar trabalhando como ele tem trabalhado. Atenção, hein? O Pato vai falar, mas estou sabendo que quebrou, já avisei, quebraram o silêncio do Palmeiras. O Abel tá falando da eliminação, ele tá correndo atrás. Segura aí, segura aí. Assim que a gente tiver condição, vamos colocar o Abel Ferreira. Acabou o silêncio. A verdade é que o Palmeiras tomou um chacoalho do São Paulo e o Abel tinha que falar. E falou hoje lá em Porto Alegre, depois de mais um empate, sem vitória. Vamos ouvir o Alexandre Pato, feliz da vida, lá na Zona Mista, no trabalho dos nossos repórteres, a Marina Buffon e o Alexandre Silvestre. Aí eu jogo a discussão pra galera. Vamos lá. Eu já tinha pensado nisso desde 2019, tinha pensado, porque eu fiz algo com eles aqui. E eu falei assim, cara, um dia eu vou fazer um gol e vou pegar a sua cabeça ali pra fazer a comemoração. E aí hoje deu certo. Só que no meio da comemoração, ela trava. Na hora que eu tô tentando tirar, ela trava aqui e eu não consigo tirar e começa a me dar uma fobia que eu não consigo respirar. Eu não sei como é que ele consegue enxergar ali. E aí eu falei assim, cara, se a galera chegar agora e segurar, eu não vou conseguir, eu acho que vou desmaiar aqui. Aí até no vídeo tem isso. Que na hora que eu tiro, eu fico assim paralisado. Falo, cara, graças a Deus, eu tô nem aí o que os caras estão fazendo, mas graças a Deus deu certo. Então foi incrível a comemoração, acho que foi um momento único, assim, depois de muito tempo, né, de voltar a jogar aqui no Morumbi e ter essa sensação novamente de fazer um gol é incrível. Acho que tenho que agradecer muito a Deus e obrigado por ele ter iluminado a cabeça do Dorival e ter me colocado no jogo. Aí, ó, o Pato Camereixo, o Pato falando do Dorival no finalzinho da sonora. Né, da resposta dele aos nossos repórteres. Eu quero falar com todo o time sobre o Alexandre Pato, mas eu vou começar lá na outra ponta, Camereixo. Quer ver? Sufoco de amor, hein? Eu vou falar Sufoco lá de na amor. outra ponta. Segura aí, minha criança. Eu quero ver aqui, ó. Que esse aqui conhece. Quando eu falei, e aí, o Miller sabe, a gente tem uma relação, o Miller pode falar, Garrafa, você está equivocado. Quando eu falei, Miller, que o Pato poderia ser útil, muita gente desconfiou. Quero a sua avaliação. Pato pode ser útil, a importância do Dorival e a qualidade na hora do gol, na jogada, Miller. Legal, eu estava no estádio hoje, né? E a torcida pedindo o Pato no segundo tempo, né? Eu achei que o Dorival até demorou para colocar o Pato. Poderia ter colocado bem antes, até para dar mais, né? Mais minutos, né? Para ele de jogo, até para ele cansar mesmo e quando na sequência dos jogos ele vai readquirir, né, o ritmo de jogo. Mas ele tem muita qualidade, né? Daqui para frente, daqui para frente, lá na frente da forma dele, o Dorival vai ter que arrumar um lugar no time para ele, com certeza, né? Tá claro que o saudoso Cilindro dizia para mim assim, você é bom? Eu sei que você é bom, mas você tem que provar que você é bom todo jogo. A cada partida você tem que provar que você é um bom jogador e merece ser titular do São Paulo. Então o Pato, como tem muita qualidade, como o Silvestre falou, é bem verdade, e ele tem que provar todo jogo que ele, né, merece ser titular do São Paulo. Eu acredito que lá na frente ele vai ser titular do São Paulo pela qualidade que ele tem. O gol foi uma... ele pediu o 1-2, né? Ele dá para o David, se não falha a memória, e recebe lá na frente. Quer dizer, ele pediu 1-2, pediu a tabela, né? Tem jogador que toca e para, não. Ele tocou e passou. Ele pediu essa tabela e na chapada dele ele foi muito feliz. Tocou por entre as pernas do Marcos Paulo. O Miller gostava de fazer gol naquele ladinho ali esquerdo, né? Você quase não gostava. Aliás, é importante, você que gosta de fazer recorte aí, nossos recortes, o Miller falou que em breve o Pato vai ser titular, hein? Olha só, eu vou distribuir aqui pro Savoia, pro Facincani, pro Silvestre, eu quero que vocês falem sobre o Pato, gente. Eu não vou falar mais nada, o que eu tinha que falar eu falei antes dele fazer esse gol. O Pato pode ser muito útil, tem dedo do Dorival, enfim, o que vocês pensam? Eu vou lá pro meu lugar, vocês se virem aí. Bom, eu acho que depende mais do Pato do que do Dorival Júnior. Porque se o Pato estiver focado, o próprio Cafu, quando estava no Milan, contou uma história que quando o Pato chegou ao Milan,
Porra, todo mundo ficou louco, porque ninguém conseguia marcar o cara. Força, velocidade, qualidade técnica, inteligência. Eu não entendo até hoje a razão pela qual o Pato não se transformou num dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Porque ele tinha potencial e qualidade. Hoje, vendo o Pato da entrevista, a gente percebe que ele está feliz. E E às vezes, o cara feliz, ele trabalha melhor. Às vezes não, o cara feliz trabalha melhor. É o Facicani, a felicidade em pessoa. Trabalha com mais vontade. Então, acho que se ele focar, e ele sempre treinou muito, se ele focar e quiser jogar, ele vai ser titular do São Paulo. Acho que qualidade técnica do meio para frente, o São Paulo não tem um jogador como o Alexandre Pato. Vai depender dele, como você disse. Porque se ele tiver competitividade, se ele tiver bem fisicamente, recuperado do joelho mesmo, para valer, ele tem chance de ser titular. Não sei se será. Como é o futebol, amigos? Técnica, como é o futebol? Mas aí tem um outro ponto. Facicani, como é o futebol? Bastou um gol, meteu a cabeça do mascote, já estão falando de titularidade. E o Miller tem propriedade para falar. Você aí em casa vai meter no hashtag Mesa Redonda. Pato titular ou não? Pois não, Facicani. Eu acho que tem um contraponto. Se a gente tem elogiado tanto a intensidade do São Paulo, o comprometimento tático, a entrega dentro de campo, esse espírito coletivo, o Alexandre Pato não tem essa característica. Ele é um cara muito técnico. O time precisa jogar para ele se sentir confortável e definir. Se depender dele entrar no espírito coletivo, eu não acho que dá para fazer, gente, o time jogar por ele assim. Mas tem um detalhe. São Paulo hoje, o grande segredo de São Paulo não é alguém jogar por alguém. Eu acho que não é o caso, não, fazer jogar pelo Pato. Por exemplo, Olê, o Caleri hoje é um cara que, quando o São Paulo jogava para ele, tinha dificuldade. Hoje, o Caleri se sente muito mais à vontade, porque o que ele corre em várias áreas ali daquela região ofensiva para ajudar, para buscar uma tabela, para chamar um lateral para uma triangulação, ou um meia. Então, esse estímulo competitivo, isso é o que tem feito o São Paulo ser linear do jeito que tem feito. E a responsabilidade é dividida. O São Paulo hoje não depende só do Caleri. O São Paulo hoje não depende só do Caleri. Pode ser útil para o São Paulo. Mas só não ser o time jogar para ele. Não, mas a questão não é o time jogar para ele. A questão é o Dorival saber usá-lo dentro de campo. Claro. Essa é a principal, a prima dona da festa é aí. Não adianta o treinador fazer o Dorival mandar o Pato dar carrinho, acompanhar a lateral até a linha de fundo. Quer dizer, em 20 minutos de jogo, ele tá com a língua lá na chuteira. Gravatona pra fora. Então tem que saber usar o Pato. Como você falou, todo mundo sabe, o talento dele é irrepreensível. Ele tem um talento já desde quando ele nasceu lá no Inter. Né? E nunca vai perder esse talento, né? Agora, sabendo usá-lo lá na frente, com ritmo de jogo, tem que ser titular. E o estilo de jogo do Dorival vai privilegiar o Pato, porque diferente dos últimos treinadores que passaram pelo São Paulo, quantos jogos o São Paulo venceu com um cruzamento e um gol de cabeça do Caleri? Com o Dorival é diferente. O São Paulo, ele trabalha a bola por dentro, por fora. Todas as jogadas passam de pé em pé e isso vai favorecer muito o Pato, que talvez não consiga brigar no alto com outros zagueiros, mas por baixo ele tem capacidade para fazer a diferença. Ô mestre, a sua opinião sobre Alexandre Pato, né? O quanto ele pode ser importante? Logo no início, quando veio o Pato, muita gente falando, não. Mas eu falava, gente, é contrato por produtividade, ele sabe jogar bola. Na hora de uma precisão, você tem o Pato dentro da área para 10, 15, 20 minutos, até 30 minutos. É um cara que pode ajudar muito. Pelo que o senhor viu hoje, que avaliação que o senhor faz, de que contribuição o Alexandre Pato pode vir a dar a esse São Paulo, mestre? Uma enorme contribuição, uma enorme contribuição. Se ele estiver em forma fisicamente e que possa participar do jogo 90 minutos e tal, é titular absoluto do São Paulo. Isso é indiscutível. O talento que ele possui, sempre possuiu, faz dele um titular absoluto, desde que esteja em perfeita forma física. Ele cabe, não necessariamente no lugar do Caleri, ele pode jogar como segundo atacante lá na frente, ao lado do Caleri, enfim, é um grande jogador e deve jogar, deve ser titular e vai ser o titular com o passar do tempo. Olha só, mestre Miller, já de início, falando que deve ser titular com o passar do tempo. Ele jogou o quê? Somar o jogo contra o Bragantino, o jogo de ontem. Se jogou meia hora,
Por isso que eu venho falando. Ele pode jogar no meio campo também, um pouco mais em meia hora, nos Estados em Unidos meia ele jogava hora, assim. em meia hora de campo, daquilo que a gente conhece do Pato, o pessoal já está acreditando que ele pode ajudar muito e até conquistar uma vaga de titular. E quem está falando isso não sou eu, é o Miller, que dispensa a apresentação, o mestre, a nossa bancada também opinando. Agora o São Paulo, como é que é, diretor? O Abel? O Abel... Ih, rapaz, o jogo ainda da semana passada está rendendo. Acabou o silêncio. Palmeiras viu que não adiantou falar de sistema, nada, porque o sistema que ajudou o São Paulo foi o sistema do Dorival, não teve arbitragem. E o Abel quebrou o silêncio e falou dos dois confrontos. Palmeiras empatou 0-0. Daqui a pouco tem, então, o Abel, o falando Palmeiras... do jogo do São Paulo. Falando do jogo do São Paulo, falando muita coisa aí. Tem o jogo do Palmeiras, tem esse Corinthians e o confronto. Corinthians e São Paulo pela Copa do Brasil. Tem quem é melhor, é isso também, diretor? Vixe, tem muita coisa, então segura aí. Então vamos ouvir o Dorival falando sobre a prioridade do São Paulo, porque o Botafogo venceu mais uma. O Botafogo, você tem a classificação, diretor? Assim que você tiver a classificação, então vamos ouvir o Dorival, na sequência a gente volta com a classificação, porque o São Paulo entrou no G4, mas o Botafogo voltou a vencer e vai abrindo folga na ponta da tabela. Qual é a prioridade do tricolor nesse momento, Dorival? É importante que nós continuemos fazendo e lutando pelos nossos pontos. E vamos acompanhando o desenrolar de cada competição. Nós não vamos abrir mão de nenhuma em momento nenhum. Vamos tentar fazer o nosso máximo, o nosso melhor sempre. Por isso que é muito difícil te falar alguma coisa. Se nós ganharmos uma posição ou perdemos uma posição, desde que façamos o nosso resultado, eu fico muito feliz com isso. Tá aí, o Dorival tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e, claro, também, não é, a Copa Sul-Americana. Brasileirão, prioridade, Copa do Brasil. Eu, particularmente, entendo que se for priorizar, e tá certo, Dorival, acho que tem que chegar com aquilo que tiver mais emergente na frente, mas o mais palpável e que seria maravilhoso, o título inédito para o São Paulo, é Copa do Brasil. Por falar em Copa do Brasil, nós teremos aí um Corinthians e São Paulo nas semifinais. O Dorival também fala sobre Copa do Brasil. Não, a gente tem uma outra situação sobre o Dorival. Vou mostrar para vocês bastidor do São Paulo, porque nós teremos Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians. 2 partidas no mês que vem, valendo vaga na decisão. A semana passada, o São Paulo pegou o Palmeiras, jogava por um empate no Allianz, venceu no Allianz. E veja só, atenção, para você corintiano, porque a gente vai falar já do Corinthians e desse confronto São Paulo e Corinthians. Veja só, peço muita sua atenção, veja só como foi o trabalho, é um rápido resumo, desse bastidor do São Paulo, faca nos dentes para pegar o Palmeiras. Veja a importância do Dorival, como o São Paulo está trabalhando. E Chico Lang, veja o que o Dorival vai preparar para o seu Corinthians. Na tela. Um time jogando. Eu não quero um time que receio de atuar. Eu quero um time que gosta de bola. Um time que joga no campo dos caras. Ah, não. 0x0, vamos pra cima dos caras. Tenta jogar. Tá apertado? Beleza, não tem opção, joga na frente. Mas tenta jogar, cara. Se a gente jogar, a gente vai dominar o jogo. Isso que eu tô falando. Esse cara não gosta de correr atrás. Se a gente jogar, se a gente aparecer pra jogar, ficar com a bola, a gente ganha o jogo, cara. Põe na cabeça, todo respeito, esse cara não tem mais p*** que a gente, velho. Pra que nós vamos aqui se defender? Vamos jogar pra cima deles, com inteligência, posicionado, sem surpresa, estamos jogando fora de casa. Atacar marcando, mas jogar, vem buscar a bola, jogar pra cima deles. Aparece pro companheiro, passa confiança pro cara, um toque só na bola, não vamos correr com bola não. Libera a bola, apresenta, nosso time é f***. Bora.
chegar à semifinal foi tudo isso de preparação, o antes e o depois, imagina para chegar à decisão. Imagina o que o Corinthians do Chico Lang está esperando. Motivação é grande. Na tela, a classificação para a gente falar um pouquinho desse São Paulo, em termos de campeonato brasileiro, por gentileza, o diretor está lá. Botafogo é o líder com 39. Flamengo 27 em segundo. 12 na frente. 12 pontos aí, 12 pontos. Olha só que vantagem. O Grêmio 26, São Paulo G4, 25, Fluminense 25, Palmeiras é o sexto com 25 pontos. Daqui a pouco o Abel vai falar que acabou o silêncio do Palmeiras. Bragantino é o sétimo, Atlético Paranaense o oitavo, Fortaleza o nono, 10º Cruzeiro. Na segunda página da classificação, diretor, por gentileza, vamos ver como é que ficou a segunda Botafogo tá tabela de classificação. Briga aí, esse Botafogo Internacional, 11º, 22, Atlético Mineiro, hein, de favorito a 12º com 20. Olha o Cuiabá. Decepção, né, Mirella? Cuiabá bem, ganhou do Fortaleza, olha, subiu. Cuiabá subiu, passou o Santos. O Santos tem 16, Corinthians na cola, com um jogo a menos, 15. O Corinthians pode ir a 18 pontos, hein? O Corinthians e Grêmio, né? Corinthians e Grêmio, esse jogo atrasado. O Corinthians pega o Bahia no final de semana. O Bahia com 13... E aí na zona de rebaixamento, Goiás 11, Coritiba 11, Vasco 9, América Mineiro 9. Vasco e América tá muito achatado o campeonato, gente. Botafogo é difícil pegar, né, gente? Ou ainda tem muito jogo, Savoia? Tem muito jogo, mas é difícil pegar, porque não é só a diferença, é o futebol competitivo que o Botafogo está mostrando. É um time que se defende bem, tem velocidade quando sai para o ataque. O Lucas Perry tá pegando uma barbaridade, cara. No último jogo contra o Red Bull, o Red Bull era para sair na frente, o Lucas Perry de novo fez a diferença. E aí depois fizeram 2 gols, né? Numa jogada de rapidez pela beirada e ganharam o jogo. Então não é só, você não tem que analisar, a diferença é grande, é enorme, mas a diferença de produção, de rendimento, de qualidade, também pouca gente acreditava no Botafogo e ele está confirmando um favoritismo que não tinha antes da competição. Agora, a questão é Facincani, Miller e Silvestre. O São Paulo, com essa reação, dá para ir buscar esse Botafogo ou é sonho? Calma. São Paulo tem que fazer o planejamento do Dorival do chamado jogo a jogo para não se empolgar além do necessário, porque na minha visão hoje, dos 4 que estão nas semifinais da Copa do Brasil, quem melhor joga é o São Paulo. Ou seja, o São Paulo tem uma possibilidade muito maior do que já nos últimos anos não teve, desta vez, de ganhar uma Copa do Brasil. E sem contar a Copa Sul-Americana, que o São Paulo é o grande favorito a ganhar a Copa Sul-Americana. Seriam 2 títulos significativos, importantes, juntando premiação, juntando vaga na Libertadores, seria um segundo semestre para o São Paulo muito fora da curva. E fora da curva, trabalhando. Miller, 15 pontos para o líder. É exagero sonhar ou sonhar não custa nada? Não, absolutamente. O Botafogo joga como campeão. Todas as partidas, independente da mudança geográfica, é que, como o Savoia destacou, eu estava pensando aqui, você pode ver que o Grêmio, o Corinthians, o São Paulo, o Fluminense, eles jogam iguais. São times que, sem a posse de bola, sofrem demais. Jogam bem agrupados. O Botafogo, não. O Botafogo é um time esparramado. Sim. Ou seja, bem distribuído dentro de campo, né? Por isso que o Botafogo, na dinâmica de jogo, surpreende e supera o adversário. É bem verdade também que contra a qualidade não é argumento. O Botafogo tem muita qualidade. São jogadores que não têm muito nome para nós aqui no futebol brasileiro, mas são jogadores bons, com muita qualidade. Tem um meio-campo lá. O Carlos Eduardo. Carlos Eduardo joga muita bola. Muita bola. Quer dizer, um meio-campo muito forte. É pesado. Meio-campo no sentido de finaliza bem. Exatamente. Também. Um meio-campo forte, de pegada e qualidade. E um ataque que a bola chega, finaliza e faz o gol. Cheira gol. Quer dizer, então, é um time que está no caminho do campeonato. Perdeu o treinador e não perdeu a qualidade. Exato. O Caçapa era o treinador até ontem. Agora vai assumir outro treinador. Quer dizer, então, sabe o que acontece, Garrafa? Para mim, como o Franciscano falou, a minha opinião é o seguinte, ninguém tira esse título do Botafogo. Ninguém. Para mim, eu acho que o melhor time da Sul-América é o Flamengo. Elenco não tem igual. Pode falar o que quiser, mas os caras, muita qualidade. E que Então, e o que acontece?
O São Paulo fez o quê? Ele rejuvenesceu o time. Com exceção do Davi Luiz, o resto é tudo moleque sub-20, assim, abaixo de 30 ali, ó. E com muita qualidade. Então, acho que, pra mim, Copa do Brasil, final, Flamengo e São Paulo. E o Tricolor vence a Copa do Brasil. Agora, a Copa da Libertadores, pra mim, o Flamengo vence. E pra gente entrar, atenção galera do Corinthians, o Corinthians vai ser meio misturado com o São Paulo porque tem esse confronto Corinthians e São Paulo. O Corinthians é semifinalista da Copa do Brasil. Antes de entrar no Corinthians, a Marina Buffon mostrando essa energia, esse clima todo, né? Essa atmosfera que a torcida do São Paulo está criando no Morumbi. Ela foi, semana passada, viu o Domênico Gato da Energia 97 aqui, não é isso? Da Energia, veio aqui o Domênico, e aí a gente foi acompanhar nosso colega Fernando Camargo, né, lá na Energia, o pessoal da Energia. Como é que é o pessoal de rádio lidando com o torcedor, com essa paixão, a transmissão do jogo? Bastidor pra você, e na sequência a gente vem com esse Corinthians e São Paulo, e o Abel acabou o silêncio, aguarde aí. Vamos lá, deixa eu ver esse bastidor aí. Este é o estádio do Morumbi, mas eu não estou aqui para falar de jogo, não. O Alexandre Silvestre é o repórter raiz da TV Gazeta, mas eu vim mostrar como é que funcionam as rádios, tanto as webs quanto as tradicionais, aqui no clássico entre São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Então, bora! Olha só, gente, a gente está entrando aqui numa cabine onde ficam grandes nomes do jornalismo do rádio, então eu vou pedir para vocês entrarem aqui. Nesta primeira cabine aqui a gente encontra o nosso querido Nilson César, que está ali, daqui a pouquinho vai entrar no ar pela Jovem Pan. Aqui do outro lado temos a Band News FM, daqui a pouquinho a gente fala com o Marcelo Duó, narrador, que daqui a pouco vai narrar gol. São Paulo, do Santos, a gente não sabe. E aí sim, quem está abalando as estruturas é a Energia 97, ó, nosso querido já tá ali se preparando para entrar ao vivo daqui a pouquinho. Então, bora bater um papo antes do Gogó cantar. A gente está muito feliz porque são 4 anos que o Energia em Campo está acontecendo, líder de audiência em muitos momentos e trazendo cada vez mais público, não só da cidade de São Paulo, como principalmente fora do Brasil também, muita gente que sente falta de poder acompanhar o time, acaba escutando a gente, vendo também as nossas reações, a gente fica muito feliz com isso. Mas a voz do Fernando... Tô falando que eu tô no DM a semana inteira, né? Não tô 100%, isso é verdade, porque a gente até conversou, né, quinta-feira, lá no Allianz Parque. Foi um jogo de muita adrenalina, muita emoção, né? E você falar pro torcedor numa classificação do São Paulo, é claro que você vai sair um pouco do que a gente está acostumado a fazer. Mas tô tentando me cuidar bem, para fazer uma transmissão daqui a pouco, todos os remédios aqui, os exercícios, tomando água, deixando a voz no jeito para fazer a transmissão da melhor forma possível. Tende a gritar muito, né, quando está aqui no estádio, e tem técnicas para você gritar, como tem técnicas para você cantar. Essa galera é da nova geração de narradores e comentaristas, mas eles dividem a cabine e as experiências com gente da pesada. Voltei a ser criança, né, porque eu tenho aqui minha canetinha e tal, né, que coisa. Acho que a preparação, ela é uma preparação diária de anos, né? Claro que a gente sabe tudo de São Paulo e Santos, eu tenho aqui as minhas informações, scouts, estatísticas. E a preparação é a preparação de sempre, né? Como se você estivesse fazendo o primeiro jogo da carreira. Agora, bora pra tribuna ali do lado da torcida. Consegue sentir a diferença no barulho? Mesmo assim, tem muita gente do tradicional por aqui. Olha, pra mim é muito gostoso. Eu particularmente, que eu sou oriundo de arquibancada, né? Eu fui de torcida organizada e tudo mais. Sempre acompanhei futebol desde 88 nos estádios. Mas eu gosto, é bom a gente sentir o clima do torcedor, saber como é que chega, né, pro clássico, é bem gostoso, vale a pena. E tem também o pessoal das web rádios que estão nesse mesmo local da imprensa, levando a informação de uma maneira diferente, mas com as mesmas diretrizes. A gente vai na responsabilidade, seguimos todas as questões jornalísticas, né, e não somos uma rádio de torcer, né, no ar, não fazemos isso. Somos bem ponderados, a preparação é idêntica de qualquer outro veículo, só que a gente tem um foco, que é o torcedor do São Paulo aqui nesse caso. Meu amigo e minha amiga, tem gente que acha que o rádio está morrendo, mas a verdade é que ele está presente em todo lugar, no carro, nas casas e no estádio.
Bom, tá aí, você vê como é que é o clima, né? Tem o rádio que fala com emoção, o pessoal que fala com emoção, aquela transmissão que fala com paixão, e paixão a gente vai ver, obviamente, nesses confrontos de Corinthians e São Paulo. Eu vou seguir para o Corinthians, mas me parece que o diretor já tem o Abel, é isso? Você tem o Abel? Melhor não colocar. Falou isso aí? Você está brincando? Coloca agora? Daqui a pouco. Você que sabe. Diretor, vamos colocar agora. Vamos ouvir então o fim do silêncio do técnico Abel Ferreira. Ele fala da eliminação do Palmeiras para o São Paulo. Na sequência eu venho com Corinthians e São Paulo, Copa do Brasil. Graças a Deus, acabou o silêncio do Palmeiras. Vamos lá, vamos ouvir o técnico do Palmeiras. Palmeiras 0, Inter 0 e acabou o silêncio. Vamos lá. E a mim não me custa nada, e isso é que eu fico às vezes danado, que é, querem arranjar desculpas onde elas não existem. É muito fácil, é dar os parabéns ao São Paulo. Dar os parabéns, São Paulo, vocês nestes 2 jogos foram melhores. Não sei quantos títulos eles ganharam nos últimos ano e meio, ou 2, ou 3, não sei quantos títulos eles ganharam. Mas nestas 2 eliminatórias, São Paulo foi melhor. Dar os parabéns ao nosso adversário e ponto. E não andar à procura de desculpas. Felizmente eu tenho um grupo de trabalho, por isso é que ainda não saí daqui. Quando eu sentir que dentro não estamos alinhados e a caminhar para o mesmo, faço o que os meus patrícios fizeram. Quando vier a próxima, ou o dobro, ou metade, faço como eles fizeram, foram embora. Ô Bacégio, esse é apenas um trecho do Abel. Então ele parabeniza o São Paulo e ele ainda fala, porque a entrevista chegou agora, gente. Dá uma cutucadinha. Né? Ele dá uma cutucadinha. Qual é a parte da cutucadinha? Vamos lá. O Abel Ferreira disse as seguintes palavras: dar os parabéns ao São Paulo, nesses 2 jogos foram melhores. Não sei o que ganharam nesses últimos 2, 3 anos, mas nessa eliminatória foram melhores. Por isso que eu gosto do Abel. Miller, precisava essa alfinetada? Não. Bom, eu acho que a verdade é não tem que polemizar essa fala dele, não. Pelo amor de Deus. A gente até pede pra ter mais falas dessas, né? Dos atores do futebol. A gente não pede pra acabar com o mimimi? Facincane. O cara tá dando uma alfinetadinha lá. Foi normal? O São Paulo não brincou com o Palmeiras na semana quando foi eliminado? E ele falou alguma mentira? Qual o problema? O São Paulo não podia só parabenizar. Parabéns ao São Paulo. O São Paulo ganhou. Que o São Paulo ganhou lá atrás. Olha a história. O São Paulo é tricampeão do mundo. São Paulo tem tricampeonato mundial. Tem que respeitar. Eu sou São Paulino, eu não me senti ofendido, ok? Gente, você é abelista. Deixa ele falar. Eu sou abelista também. Mas, Garrafa, qual é o problema? Quantas coletivas que a gente não adorava quando isso acontecia? Não, nenhum problema pra maravilhoso. Garrafa, São Paulo ganhou com autoridade, fez história, brincou, musiquinha, é jogador, não sei o quê, o sistema São Paulo e tá tudo certo. O Caleri na saída foi lá pra tirar uma onda do Abel Ferreira. Foi lá, arbitragem hoje, não Savoia, não custava vestir as sandálias da humildade só parabenizar o São Paulo, Savoia. O tricampeão do mundo, precisava falar o que o São Paulo ganhou lá atrás. Mas ele não julgou a história do São Paulo. Ele deu uma alfinetadinha, mas o que ele fez? Ele falou uma verdade, que o São Paulo foi melhor do que o Palmeiras nos 2 jogos. Qual é o problema? Caiu algum braço dele? Perdeu uma mão? Não, cara. Agora, eu acho que não foi nenhum tipo de ofensa. Não, claro, longe disso. Foi uma ironia, porque faz parte do futebol, da coletiva, do sangue quente. Eu acho que o Palmeiras não fez uma boa partida também contra o Internacional, perto daquele Palmeiras que ganhava tudo. Né? Agora, acho que faz parte da bola. Não foi nem um pouquinho ofensivo ao São Paulo. E o Abel também não deixou de ser um grande treinador, na minha opinião. Gente, nós vamos discutir o Palmeiras já. Pera aí. Eu queria estar naquela coletiva para falar sobre sistema, porque quando eles ficam 2, 3 jogos sem falar, tem muita coisa para trás. Falar daquele lance do Everton Ribeiro, né, contra o Flamengo. Falar do pênalti que era para o São Paulo e o árbitro Daronco não deu. Eu gostaria de ouvir o Abel. Então a gente está vendo essa coletiva aí se alguém perguntou isso. Mas agora é hora e vez da gente continuar com esse São Paulo, mas focar um pouco nesse Corinthians do Chico Lang. O Chico Lang está aqui mandando mensagem. Garrafa, é só São Paulo? É só São Paulo? E vamos colocar a bola para rolar. Corinthians classificado em cima do América. Tem muita coisa desse Coringão, Corinthians e São Paulo, e daqui a pouco mais Palmeiras. Na tela, Corinthians e América.
sofrido, foi suado, foi bem diferente do que muitos dos quase 45 mil torcedores do Timão previram antes da bola rolar para Corinthians e América Mineiro. E aí, minha amiga, quanto que vai ser pro Timão hoje? 3-0. Fácil assim? Na fé, né? Não vai virar esse jogo aí, não vai ganhar o jogo, não vai... Depois bater o churrasquinho, bater a nossa festa, aí não vai curtir. Não vai chamar todo mundo do Gazeta e não vai curtir. Então eu vou lá, hein? É isso aí, meu parceiro! Vou dar lá! 3-0 hoje. 3-0. Um do Gil, Yuri Alberto e Calvo Guedes. Além da vitória do Corinthians e da classificação do Timão na Copa do Brasil, o que a Fiel mais queria ver aqui na Neoquímica Arena era a estreia do paraguaio Matias Rojas, o novo camisa 18 do Timão. E ele foi logo titular diante do América Mineiro. Quero ver como vai funcionar esse time com um monte de gente que não marca, né? Mas acho que é um bom reforço, acho que é importante. Precisa de um cara que faz gol, um cara que vai pra cima. Eu acho que ele vem pra acertar esse meio campo aí, hein? Vem pra jogar junto com o Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes na frente, nós vamos arrebentar. E essa expectativa toda em cima do gringo foi aos pouquinhos ali sendo correspondida por ele dentro de campo, tanto nos passes precisos, quanto nesse chutaço aí que quase surpreendeu o goleirão Matheus Pazinato. Aliás, por falar em passe preciso, foi justamente depois de um toque de muita categoria do Rojas que o Roger Guedes carimbou o travessão. O Matias mostrou que é um grande jogador, nós já sabíamos dessa intensidade dele. E o Luxemburgo inventou dele jogar por dentro. Não sou Santos Dumont. Não inventei nada. Simplesmente eu botei o jogador onde ele joga. Ele joga tanto pelo lado, como por dentro, como na esquerda. É um jogador versátil. Eu falei isso antes de chegar aqui no Corinthians. Eu falei que era um jogador versátil, que eu podia usá-lo da melhor maneira possível. Se o Rojas comandava as ações ofensivas do Timão, no América a coisa estava assim mais dividida. O Pedrinho, o Everaldo e o Mastriani assustaram ainda antes do intervalo. Mas quando o Renato Augusto, voltando ao time titular depois de mais de um mês, aproveitou o cruzamento do Fagner já na segunda etapa, aí não teve jeito. 1-0 Corinthians na Arena. É um lugar diferente, a atmosfera. E eu procuro aproveitar cada jogo que eu tenho aqui, porque é um lugar onde eu me sinto bem e é mágico, é um lugar mágico, então que a gente possa sempre decidir em casa. O segundo do Timão só não saiu já na sequência porque o Yuri Alberto parou no Matheus Pazinato. Erro prontamente corrigido pelo atacante corintiano no lance seguinte. 2-0 Timão. O Yuri sempre falei que é fácil, ele não esqueceu de jogar bola. E tem hora que a bola bate na bunda e sai, né? E hora que bate e entra. Futebol. O gol do Yuri não tirou em nada o América do jogo, pelo contrário. Tanto que o Benítez, aquele mesmo ex-jogador do São Paulo, teve toda a calma do mundo para fazer isso aí, ó. Golaço, 2-1. O resultado de momento levava a partida para os pênaltis, já que o jogo de ida terminou 1-0 para o América. Até que o Roger Guedes completou o passe do Gil de cabeça e se tornou o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena com 30 gols ao lado do Jô. 3-1. Eu brinco, eu acho que eu sou o maior, porque eu fiz um gol pelo Criciúma, né? Se for da Arena, eu sou o maior. Quando tudo parecia definido, o Mastriani recebeu do Benítez dentro da área e levou a decisão para os pênaltis. O mesmo Mastriani converteu a primeira cobrança do América. O Fábio Santos, a primeira do Corinthians. O Marcinho perdeu. O Juliano fez. O Paulinho Boia bateu muito mal e parou no Cássio. O Adson ficou nas mãos do Matheus Pazinato. O Cássio defendeu com o pé o chute do Benítez, a 31ª defesa de pênalti dele pelo Timão. Eu creio que também tem uma cobrança, né, que se cria uma expectativa muito grande que eu sempre vou pegar um pênalti, né? Mas eu tento manter isso concentrado, focado e graças a Deus tenho conseguido ajudar aí. Espero que se tiver nas próximas eu possa continuar ajudando o Corinthians. E coube ao Yuri Alberto o gol da terceira classificação corintiana nos pênaltis em 3 confrontos da Copa do Brasil desse ano. Que vem ao São Paulo, né, pô, fechou?
Jogos difíceis, né? O São Paulo evoluindo bastante, como foi perguntado para mim sobre o São Paulo, sobre o Dorival Júnior, sobre o Corinthians, que também começou a mostrar a cara, né? Então é para preparar bem, porque são 2 jogos, né? 2 jogos difíceis, mas com condição de poder passar tanto São Paulo como nós, porque não tem o favorito aí. Mas é clássico mesmo, é difícil de ser jogado. Para mim, não é surpresa. O Corinthians está caminhando. Está muito longe do ideal? Tá. Chegou Matias Rojas agora. Né? Vanderlei está montando esse time, está revelando os jogadores. E muita gente queria a cabeça do Vanderlei se perdesse para o Atlético Mineiro. Ganhou lá e agora se classifica e vai à semifinal com o São Paulo. Daqui a pouco vamos fazer o quem é melhor. São Paulo do Lucha com o São Paulo do Dorival com o Corinthians do Lucha. Gente, o que vocês viram do jogo de ontem? Começando com o Miller, vocês fiquem à vontade para falar. O Corinthians está evoluindo, um resultado justo, mas foi sofrido, hein, Miller? Sim, mas um pessimista pode dizer assim, poxa, levar 2 gols do América, que está em último lugar no Campeonato Brasileiro, quer dizer, mas eu acho que a gente tem que ver as coisas boas, né? Do meio campo para frente, o Corinthians com o Renato Augusto e o argentino aí muda tudo, né? Uma pouca qualidade ou muita, ela faz muita diferença, né? O Renato Augusto nós já conhecemos. O Renato Augusto é aquele jogador que ele não dá bote errado, ele não corre muito, mas ele faz a bola correr e chega na área, né? O Rojas eu gostei muito dele, que ele tem um passe perfeito. Chuta bem de fora da área, quer dizer, essas 2 coisas, poxa vida, já fez diferença ontem no jogo, né? Então acredito que o Corinthians, né? Lógico, esses jogadores jogando constantemente, né? Agora, deixar o Renato Augusto e o Rojas jogar a cada 3 partidas é difícil eles pegarem o tal do ritmo de jogo. Mas eu gostei da equipe do Corinthians, sim. Eu acho que o Yuri Alberto e o Roger Guedes, agora a bola vai chegar com qualidade. Não depende só do Fagner, que o Fagner passa muito bem a bola. Agora tem o Rojas, tem o Renato Augusto. Quer dizer... Acho que até esse Juan que entrou... Né? O Juan nessa voz. Pra você ver como o Vanderlei é inteligente, nessa voz. O Vera tava mal. Tava mal no jogo. Ele colocou o garoto deu outra dinâmica no meio campo. Muito bom jogador, agressivo. Tem uma saída de bola né? boa e o Moscardo também tem. Aliás, o Corinthians tem que assinar logo um contrato mais longo. Se não perde, né? Perde o jogador, 17 anos, meu amigo. E ele vai pro Zenit Timão. Conhece esse time? Zenit Timão. Ele entrou em campo, parece que é um veterano. E o Rojas vai dividir a responsabilidade com o Renato Augusto. Que é muito bom. Porque o adversário não vai ter que se preocupar só com o Renato Augusto. Agora o Corinthians vai evoluir. Eu acho que o Roger Guedes é um jogador importantíssimo. O Yuri Alberto está numa fase ruim, mas é um cara que sua a camisa, briga pela posse de bola, luta. Uma hora a bola vai começar a entrar. Já entrou agora, mas ele vai fazer muito mais. Então, os jogadores tops do Corinthians têm que jogar um pouco mais. Mas eu acho, no jogo contra o América, achei que foi muito bem, só que muito espaço entre defesa e meio de campo, próximo da área. Você está com o resultado 2 vezes classificado, 2-0 e 3-1. Você não pode dar esse mole. Mas é um time que nunca jogou junto. Transitar. É um time que sabe que transitar por ali, pô. Savoy, é verdade. Sabe o que acontece? É que os 2 volantes estavam em linha. Não pode. Tem que ser aqui. Por isso que levou o gol do Benítez. Mas é a primeira vez... A bola vem enfiada por dentro. Mas vocês não acham que o Corinthians estava jogando muito bem e o Benítez desequilibrou no segundo tempo? Não, é que ele estava livre de marcação, que eu tô falando. Tudo bem. Mas esse tava jogando não era para ir para pênalti. O que ele fazia? Ele flutuava. Você tinha que o Benítez, né, Franciscano, o Benítez flutuava nas costas dos volantes. O Benítez não estava em linha os volantes. E outra coisa, o Benítez... Ele entrou e bagunçou um pouco ali o mas por quê? Porque é o mau posicionamento dos volantes. Exato. Se ele não é um jogador rápido, e você bloqueia o espaço dele, você mata o Benítez. Sim, claro. Se você deixa um jogador que sabe trabalhar a bola, o Benítez tem qualidade. É jogador malandro velho. Sim. É um cara que tem traquejo. O cara sabe de bola. Se você abre espaço para ele ter o corredor para jogar, um abraço. Aí é suicídio. E deixar finalizar de onde... Exatamente. Mas é a primeira vez... Marcação, pô. É a primeira vez que esse time, Facincani, o Vanderlei coloca em campo. Agora, o Paraguai chegou praticamente ontem. Esse Rojas, brincadeira. A gente vai falar dele especificamente. Nós vamos entrar só no assunto. O Salazar, inclusive, vai apresentar para vocês tudo sobre esse jogador que fez muito ontem. Mas então, a questão é,
o Corinthians, o Vanderlei vai trocar, eu tenho dito isso com muita frequência, o Vanderlei está tendo que trocar, assim como o Dorival, está tendo que trocar a roda com o carro em movimento. Né? O Dorival Mas achou duas peças para trocar esse pneu, hein? Esse Moscardo então, e esse jogador que veio agora. O Vanderlei, ele ainda tem 4 peças que ele não tem a reposição à altura ainda para fazer. Que é o lateral direito. Eu vejo que o Fagner é um cara que, para o equilíbrio que o Corinthians precisa defensivo, que não adianta o Corinthians construir o time do meio para frente. Ele primeiro tem que construir o time do meio para trás. Se o time estava uma terra arrasada e o Vanderlei chegou, vai arrumando a defesa, você vai gradativamente mas é que ele não tem tempo, porque se ele arruma a defesa, ele não consegue se classificar. Então, a missão é muito... Então, Garrafa, mas vai chegar um momento que em 180 minutos você vai ter que jogar sem bola também, como vai ser o jogo contra o São Paulo. Então ele tem a lateral direita para ver o que vai ser com o Fagner, é achar um substituto para o Gil no elenco, que na minha visão tem. Eu acho que os dois garotos, ou o Bruno Mendes ou o Caetano. Para mim o melhor zagueiro é o Caetano. Eu jogaria com o Caetano... O Murilo e o Bruno Mendes Caetano, pela direita. E aí enfim, aí você tem um terceiro zagueiro para fazer uma função e encontrar o parceiro do Moscardo. Por falar em Moscardo, né? Esse menino, ele é diferente. Vocês citaram o Moscardo. Gente, o trabalho do treinador, ele é muito avaliado em cima de resultado. Natural, o futebol é assim. Eu quero também ouvir a opinião do mestre. Mas olha só o que o Vanderlei vem fazendo. São garotos que a gente não conhecia. Mas antes de você chamar a matéria, é isso que eu queria falar. A urgência do momento fez o Vanderlei colocar a molecada. Isso foi muito bom. Porque não só o Caetano, não só o volante aí, tem outros moleque da base ali que tem muita personalidade e daqui a um ano serão jogadores titulares, estarão valendo assim muita grana. E outra coisa, Francicani, se o Duílio tem que abrir o olho, tem que renovar o contrato do Renato Augusto. Sim. Porque ele vai perder o Renato Augusto se não renovar. Não acaba no final do ano, Savoia? O contrato do Renato final do ano. Exatamente. Como é que ele vai abrir mão de jogador? E também se preocupar com esse Moscardo aí. E aí, nessa reformulação, o que se pedia no time do Corinthians? O Corinthians é um time envelhecido, precisa se renovar. E o Vanderlei tá fazendo isso. Hoje o torcedor corintiano começa a jogar, olhar para alguns jogadores dentro do elenco. Vamos pegar só o Moscardo como exemplo. O Facincani vai falar. O Moscardo, o Maicon, por exemplo, que é um belo jogador, eu não sei, não estava na coletiva, mas o Maicon não foi nem relacionado para o jogo de ontem. Não foi. Né? Então, vamos ouvir o Vanderlei falando do Moscardo, e o Moscardo representa esse rejuvenescimento do elenco do Corinthians, essa renovação. O cara, jogou ontem de cabeça erguida, como vem jogando, 17 anos. E o Corinthians já renovou o contrato, tem que ficar atento, senão ele vai embora. Vamos ouvir o Vanderlei falando dessa renovação, tendo como base esse garoto Moscardo. O Gabriel é um volante que ele tem a característica de jogar como primeiro com muita qualidade de saída de bola. Eu não sei se ele encaixaria como 2. Né? Um metro para frente, um metro para trás, muda muito no futebol. Quando você passa para segundo, você começa a receber a bola de costas. Quando você é primeiro, você está recebendo sempre a bola de frente e podendo desarmar e estar de frente, desarmar e estar de frente. Então isso muda muito dentro do futebol. E ele tem toda a habilidade, a técnica para começar o jogo por dentro. Então, eu acho que ele é um volante de muita qualidade, assim, você olhando o futebol mundial, né? Quem é que tem essa característica dele hoje, que todo mundo joga no 4-2-3-1, né? Para ser o primeiro e poder liberar um 4-3-3 com 2 meias e um volante que sabe jogar. É muito importante isso, a alto nível, né? A nível de competição de alto nível. Mas não é o ultrapassado Vanderlei, tá rejuvenescendo o Corinthians e tá todo mundo falando do Moscardo e de outros garotos, né, o Facincani? Pois não? Eu ia falar o seguinte, o último grande trabalho do Vanderlei foi em 2020. Ele chega naquela bomba em que ele não era o técnico prioritário do Palmeiras, em que o Palmeiras fechou a era Alexandre Matos e muitas contratações para, vamos tentar entender um pouco mais do mercado, e ter uma molecada aqui para subir, Vanderlei. Subiram Patrick de Paula, depois o Danilo, que não jogou com o Vanderlei, mas que estava nesse mesmo elenco. Gabriel Menino, Wesley, Veron. O que esses moleques fizeram com o Palmeiras quando subiram? Arrebentaram. Não estou dizendo que a base essa do Corinthians pode ter esse mesmo destino ou tem esse mesmo nível. Mas o Vanderlei está num trabalho muito parecido com o que ele estruturou para o aperfeiçoamento do Abel lá na frente. Claro que o Corinthians ainda tem o Vanderlei como técnico, não sei qual é a ideia, se é ter o Vanderlei para o ano que vem, porque o contrato dele é até o fim do ano,
Mas ele com essa molecada, ele vai ter o chamado déjà vu dele de olhar para 2020. Como é que é, Facinho Caio? Déjà vu. Déjà vu. Como é que é o biquinho aí? Como é que é o biquinho? Déjà vu. Eu não falo francês, né? Enfim, não aprendi com você. Eu sei que me ensinam. Enfim, mas o Garrafa, é você olhar para 2020 e falar, eu acho que eu já vi o que está acontecendo aqui. E ele terminou campeão paulista. Eu quero ouvir o Savoia, o mestre, tem o Silvestre, todo mundo tá falando. Mas, gente, que Cássio é, que goleiro é esse, velho? Que gigante é esse, né? O Cássio, de novo, né? Cresce nos momentos difíceis e aí vai para os pênaltis e ele faz tudo o que ele fez. Aquela defesa com o pé do gigante é uma coisa de louco. A torcida corintiana está ensandecida com o Cássio. O Vanderlei também, vão colocar o Lucha na roda, vai falar desse goleiro. Eu quero saber do nosso time se o Cássio é um dos ou é o maior ídolo da história do Corinthians. Vamos ouvir o Vanderlei falando do Cássio. Ele é um pegador de pênalti. É difícil. Ele, Dida, quando abre os braços aqui, o gol fica pequenininho, cara. É duro, uma final, né? Num jogo decisivo, né? Pode o cara do outro lado lá, e ele, o que passa na cabeça do jogador, segundo vai bater contra o cara. Pô, ele é pegador de pênalti, né? E aí você, né, inibe um pouquinho o outro lado. E a confiança da penalidade nós fazíamos. Eu falei de novo mais uma vez, olha, vamos ter calma, tranquilidade, faça um gol, que a gente tem um pegador de pênalti aqui. E isso é muito bom. Num jogo, Copa do Brasil, ou Libertadores, nesse mata-mata, é muito importante você ter um pegador de pênalti no gol. Eu vou passar com o mestre, vou passar com todos vocês. Mestre, eu gostaria que o senhor falasse do Cássio, né? Da grandeza do Cássio, o senhor que viu vários goleiros jogar. E eu já lhe emendo uma pergunta para abrir para todos aqui. O Cássio é o maior da história do Corinthians? Ou, claro, o Corinthians que teve grandes jogadores, mas se comenta, quero saber se o senhor coloca o Cássio como um dos maiores ou como o maior e falasse da importância de ter um goleiro como o Cássio. Bom, ter um goleiro como o Cássio é fundamental para um time de futebol, por tudo aquilo que acabou de falar o Luxemburgo. Agora, eu tenho horror, tenho ojeriza dessa história de o maior jogador da história. Isso falando numa geração que nasceu há 40 anos, no máximo, atrás. Pô, meu Deus do céu, o Gilmar dos Santos Neves, por exemplo, foi um goleiro bicampeão mundial pelo Brasil. Foi campeão mundial jogando pelo Corinthians. Os milagres que ele fez no Corinthians, só quem viu. Eu vi. Mas vocês aí, todos da mesa, não viram. Então não tem essa coisa da história. Eu não vi jogar o Frederich. Dos que o senhor viu, mestre. Dos que o senhor viu. Não fica bravo comigo, mestre. Só dos que o senhor viu. Eu não estou bravo com você, eu estou bravo com todo mundo que tem a mania de dizer isso. O que eu vi jogar no Corinthians foi o Gilmar. Foi o mais completo. Tá aí. O Gilmar. Eu começo com o Silvestre. Agora, pois não, mestre, conclua. Eu queria concluir falando sobre o Corinthians a respeito do Rojas, que oferece uma excelente oportunidade para o Corinthians dar uma volta por cima, não só na sua história atual, como para todos os outros clubes. Quando o Luxemburgo fala em um volante, com a qualidade técnica desse menino de 17 anos, que é um extraordinário volante, marca e distribui jogo, e dois meias, que seriam o Renato Augusto e o Rojas, meu Deus do céu. Aí a garotada, que não sabe o que é jogar bonito, acha que não existe isso, que isso não importa, vai ver o que é jogar bonito. Eu gosto do mestre porque o mestre foi na ferida, é o nosso próximo assunto. Eu vou passar com vocês sobre o Cássio.
Foi o mestre que pediu, passou essa pauta pra mim. Gente, o Garrafa, pergunta pro pessoal da bancada quem é o maior da história. Se é o Cássio ou outro. Foi o mestre que passou pra mim, então eu passo. Tô brincando, mestre, brincadeira. Ô Silvestre, daquilo que você viu, conhece a história, o Cássio está... jogador? Jogador. Maior? Não, é o maior? não É um dos acho. maiores? É um dos maiores. Quem seria o maior pra você? Pra mim, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, o que não significa dizer que é o melhor E goleiro. o maior do Corinthians? Eu colocaria pela importância como conjunto da obra, o Sócrates. O Sócrates. Na sequência, eu vou pro Matias Rojas, então eu peço agilidade. Savoia, Cássio, maior da história do Corinthians, você viu muita gente, a história tá aí pra contar, é um dos maiores. Se ele não é o maior, quem é o seu maior? Mestre vai ficar bravo comigo, mas eu vou dizer uma coisa. Cássio caminha passos largos para ser o maior ídolo da história do Corinthians por tudo que ele conquistou. Uma coisa que poucos corintianos acreditavam ser possível. Libertadores, Mundial de Clubes. Para mim, Cássio já está quase na ponta de ser o maior Tá ídolo. ultrapassando quem, Savoia, pra você sair do muro? Todo mundo. Esse é o E maior, são muitos, né? E são é muitos. o maior ídolo da história do Corinthians. Pelas conquistas. E isso não há desrespeito a nenhum dos outros enormes ídolos na história do Corinthians. Facincani, pra gente ir pro Matias Rojas. Você vai conhecer tudo sobre Matias Rojas. Tem quem é melhor, São Paulo do Dorival com o Corinthians do Vanderlei. Fiquei sabendo que o mestre tá destruindo a Bate-Caverna. Segura aí, mestre, segura aí. Facincani. Eu acho que teve um cara que ele representou muita coisa pro Corinthians, além do Sócrates, do Neto, do próprio Cássio, mas que eu olho pra ele, eu vejo muito Corinthians. Marcelinho Carioca. Marcelinho. Miller. Aí que tá, né? São duas coisas distintas. Claro. Né? A conquista e o personagem. O pessoal, né? Isso. Quer dizer, o Cássio, claro, que é um dos grandes ídolos do clube na atualidade. Isso é inevitável. Goleiraço, ele é um craque debaixo dos paus ali, né? Sim. Mas pra mim, Marcelinho Carioca e Sócrates. Marcelinho Carioca e Sócrates. Pra você, Bacégio? Garrafa, eu entendo que passaram pelo Corinthians jogadores tecnicamente melhores que o Cássio, seja jogando na linha ou no próprio gol. Mas o Cássio é o maior. Talvez não seja o melhor, mas sem dúvida nenhuma, pra mim, é o maior da história do Corinthians. Eu tô, no geral, quase com todo mundo, e eu fico com o Facincani, que falou Marcelinho Carioca, né? Ele era o carisma da palavra, ele era o dom de jogar futebol. É opção. E ele era um vencedor na opção. Miller também, eu vou de Marcelinho, mas, pô, vai falar o quê do Cássio, de outros tantos grandes que passaram por lá. Bom, gente, a gente vai falar do Matias Rojas agora. A gente vai mostrar o que ele fez no jogo ontem, vai mostrar uma matéria exclusiva, acompanhando quem é Matias Rojas. Bom, a gente vai para falar do Matias Rojas, mas antes... Presentes para vocês, então. 2 presentes, Marcelo Bacégio. Vamos lá, Garrafa. Falamos de cirúrgica Cinete. Quem vai levar o kit da cirúrgica Cinete hoje é a nossa telespectadora Maria Lourdes. E a camisa do São Paulo, mais a camisa da Gazeta, vai para Gabriela Jansen, que também está nos acompanhando aí de casa. Parabéns para as duas. Aguarde o contato da nossa produção. Parabéns para você. Diretor, solta aquele VTzinho que a gente fez dos principais lances do Matias Rojas ontem em campo. Quer ver? Coloca na tela, por gentileza, diretor. Só pra gente ver um pouquinho do Matias Rojas, né? Como ele se comportou, o jogador participou ativamente, ele passou, deu assistência, chutou a gol. Isso, é isso aí, ó. Olha, ó, bola lá na cabeça do Roger Guedes, quase gol do Corinthians, ó. Aí vem, vamos ver, ó. É um jogador que passa, ó a bola que ele vai meter, quer ver? Dá uma olhada, ó o Matias Rojas. Ó o Matias Rojas, ó. Olha só, visão de jogo, aí toca ali na direita pro Fagner. Cruzamento para dentro da área, ou seja, é um cara que vem para armar. Olha tá o aí, chute ó. agora. Vamos ver, olha só o que ele faz, personalidade, ó, do meio da rua, nego velho. Do meio da rua. Tá mostrando o quê? Jogador que passa, que serve, que arrisca, que... Ó, Roger Guedes, mais uma jogada com ele. Olha só o Matias Rojas. Olha agora, vamos ver. Ó que bola dele. Olha que bola, Miller. Passa e surpresa. Não é? Que hoje é raro, hoje tem extinção no Brasil. Logo veio 3 dedos aí. É agora, Savoia? É a trivelinha. Ele levanta a cabeça, procura o Roger Guedes, ó. Só faz. É jogador diferente, Facincani? Sim. Falo isso porque acompanhava ele no Campeonato Argentino. Vem de um clube grande, de um clube de pressão. Né? Ele é paraguaio, mas ele jogava no Racing, que é um clube grande, na Argentina, de torcida, sabe? Cobrança alta recentemente. Voltando para marcar agora, ó. Vai meter o carrinho, olha lá, como eu gosto disso. Bom.
Pô, você gosta disso? Tem a cara Eu gosto do na Corinthians. bola. Aquele passe que ele deu pro também William Alberto, você não gosta? Gosto mais ainda. Ele gosta que suja o calção. Não, aí vai. Silvestre é peladeiro, Miller. Pelo amor de Deus. Silvestre é peladeiro. Você gosta do carrinho? Olha só a fita, gente. Olha a fita. Não perca tempo com o Silvestre, Miller. O Silvestre é peladeiro. Aquele passe que ele deu pro William Alberto, pelo amor de Deus. Ô, Garrafa, assim, o mérito do Corinthians é ter pago aquilo que o atleta vale. Então é o que eu falo, futebol custa caro, no futebol não tem que ter pichincha, no futebol não tem que ter dificuldade, no futebol tem que ter ousadia de falar quanto vale, vem de onde. Um jogador bom, né? Clube grande, jogava onde? Clube grande na Argentina, bom, vai acabar o contrato, custa quanto, é isso? Vai pra cima. É recado pra Leila? É recado pra quem acha que fazer futebol é bom e barato, que futebol é banco, futebol não é banco não. Sobrou pra presidente do Palmeiras. Não é banco não. Vocês vão continuar falando do Matias Rojas, mas antes eu quero ouvir o Vanderlei Luxemburgo, é isso, diretor? Luxemburgo falando do Matias Rojas, na estreia dele, primeiro jogo. O Luxa já falou, né? Tá certo, tô ficando maluco. Não, a gente vai colocar agora o Salazar, o Thiago Salazar, mostrando com detalhes quem é Matias Rojas, que estreou ontem, estreou nota 10. Acompanhe só o trabalho exclusivo do repórter Thiago Salazar e eu volto aqui com a galera pra gente falar o quanto pode crescer esse Corinthians. O Silvestre gostou do carrinho. Gostou do carrinho. Vamos lá, carrinho. Deixa eu ver, Salazar. Também do carrinho, é diferente, seu Miller. Vai pôr o Rojas pra ser lateral direito. Poxa. Pode rodar, pode rodar. Conhecendo o Silvestre. Pode rodar, ainda marca. Carrinho? Pô. Matias Rojas é a grande aposta do Corinthians para o segundo semestre. Foi analisado bastante, né? Quando nós contratamos, eu conversei com ele, olhando para ver como é que seria, né? E é um jogador que tanto joga por fora, né, como por dentro, né? Até agora, Rojas é a única contratação do Timão nessa janela de inverno. Ele custou cerca de 8 milhões e meio de reais e o Timão adquiriu 80% do seu passe. E o vínculo tem vencimento para junho de 2026. Estoy agradecido a todos los hinchas. Creo que el cariño es muy grande antes de que jugué ningún partido, antes de que haya podido jugar. Entonces, eso también a uno le da un poco más de fuerzas, más de las personales que tengo. Então vamos apresentar o homem. Rojas tem 27 anos, nasceu em Assunção, no Paraguai e é cria da categoria de base do Cerro Porteño. Já passou por Lanús, Defensa e Justiça e Racing, todos do futebol argentino. Pela seleção paraguaia, o reforço do Timão acumula 15 exibições e tem um golzinho marcado. Eu acho que ele vai se somar bastante no momento em que nós vamos jogar jogo decisivo, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, já funilando em cima da cada rodada terminando, né? Vai começando a contar a rodada para frente. Acho que ele vai trazer coisa positiva para nós. É que vou estar à altura. Estou preparado e estou com muitas ganas. As expectativas, tengo algunas mías, objetivos personales que son míos y después estaré metiéndome a lo que quiere el entrenador. Rojas é um meia atacante canhoto que gosta de jogar pela direita e tem fama de jogador que decide partidas. Na atual temporada foram 9 gols em 18 jogos. Es un jugador que en el último tiempo ha crecido muchísimo en su nivel, tanto que ha sido marcado por los medios y obviamente también por los hinchas de Racing como uno de los mejores jugadores de este último torneo argentino. O ponto negativo são as frequentes lesões. Não é raro Rojas visitar o DM. De 2018 a 2022, por exemplo, ele teve média de menos de 30 jogos por ano. Mas ninguém aqui quer zicar a nova esperança da Fiel por dias melhores. Agora é contigo, Rojas. Continua, Emília. Pode continuar, eu gosto. Eu gosto. Não, o negócio tá fervendo. É o carrinho que o Silvestre falou que gostou. É verdade, Pô, pelo amor de Deus. Eu gostei também do carrinho. Agora, Miller, a questão antes do quem é melhor, Corinthians e São Paulo, que é semifinal de Copa do Brasil. O quanto melhora o patamar desse Corinthians, o Savoia já falou, o Facincani falou, mais um meia, tem o Juan.
O Yuri Alberto vai começar a receber lá na frente, o quanto pode receber o Yuri, o quanto ele pode ajudar nas ausências do Renato Augusto, que nem sempre está em campo. Enfim, o quanto de patamar sobe o Corinthians daquilo que a gente viu hoje. Você pode ir ilustrando tudo que fez o Matias Rojas enquanto o Miller fala. Todo jogador de qualidade, o Garrafa, ele é bem-vindo. Eu estava dizendo para o Franciscani aqui, 2 cabeças de bagre podem jogar juntos, 2 bons não podem? Poxa vida, Renato Augusto e esse Rojas, 2 jogadores técnicos que jogam o passe surpresa. A maioria dos toques é para frente, quer dizer, jogadores objetivos. Tem que jogar junto, como o Vanderlei colocou. O Vanderlei fez certo. Colocou os 2 para jogar, cansou o Renato Augusto, saiu, cansou o Rojas, saiu, que está chegando agora. Mas os 2 têm que jogar constantemente. E o Yuri Alberto e o Roger Guedes, agora a bola vai chegar o quê? Com qualidade. Agora a bola vai chegar limpa lá na frente, com condições de fazer o gol. Eu acho que agora o futebol do Yuri Alberto, eu sempre falei isso, as pessoas criticam o Yuri Alberto, mas a bola não chega. Que na maioria das vezes ele mais briga com o zagueiro do que recebe uma bola limpa. Agora, com esses 2 meias, Renato Augusto e Rojas, a bola vai chegar limpa. Agora ele não pode reclamar. Agora ele tem que ser cobrado porque ele tem que fazer gol. Mas, Sérgio, nota do Matias Rojas pelo que você viu ontem. Ah, cara, uma nota 9. 9? Uma nota 9. Jogou muito bem, mesmo com pouco tempo de adaptação, sem conhecer direito os companheiros. Tem argentino que veio pro futebol brasileiro, Galopo, por exemplo, demorou meses e meses. O Facincani, nota do Matias? Ontem, 8,5 pela estreia. Savoia? Vou nessa também, 8,5. Silvestre? Petardo de fora da área, lá da caixa prego. Bola de trivela. Carrinho. Assistência. E um carrinho ainda na bola. É 10 pelo carrinho. Nota 9,3. Agora a nota mais aguardada. Antes da nota mais aguardada, Miller, a sua nota? Nota 9, não pelo carrinho. Ainda bem. E sim pelo 3 dedos que ele deu para o Roger Guedes fazer o gol. Essa foi demais. Tá certo. Mestre, aliás, o 3 dedos é isso aí? Não, né? Não. A gente tá acompanhando aí. Mestre, pelo que o senhor viu desse jogador, o senhor já falava lá atrás. Gostaria de pedi-lo a nota, mestre, se não for incômodo, mestre, assim. Se o senhor também não quiser dar nota, não tem nenhum problema, mestre. O senhor sabe o quanto eu amo o senhor, não vim aqui para arrumar confusão. Pois não, mestre? Olha, nota 9 e quase 10, viu? Porque o bicho sabe jogar bola, é canhoto, é daqueles que mete passes inesperados e chuta gol. Olha, grande contratação do Corinthians. Nós estamos habituados a ver os times aí contratar um bando de jogadores estrangeiros meia boca. Esse não, esse foge ao padrão. Agora o bicho vai pegar. Tem quem é melhor, diretor? Tem vinheta? Tem vinheta? Ou já vamos direto pro jogo? Quer dizer que o Corinthians arrumou 2 belos jogadores bem agora. Segura aí você, o apaixonado por carrinho, segura aí. Na tela, quem é melhor? Quem é melhor, Corinthians ou São Paulo? Semi da Copa do Brasil. Rafael e Cássio, vai ser unânime, Pode passar essa, né? Pode passar, Marcelo? Essa pode passar. Com todo respeito ao Rafael, que pra mim é o goleiro mais bem sucedido pós-Sene. Mas pós-Sene, o Rafael é o mais bem sucedido do São Paulo. A necessidade até em respeito ao Rafael, até em respeito pelo bom momento do Rafael, ponto pro Corinthians, o Cássio. Mas ressaltando que o Rafael também é um senhor goleiro. Você vai votar no Cássio ou no Rafael? Cássio. Você tem que decidir o que você quer. É o Cássio, Você quer votar? Você quer mudar o voto? É o Cássio. Eu lhe permito. Você quer mudar o voto? Não, é o Cássio. O goleiro também exagerou. Não, peraí, você quer mudar o voto ou não? Calma. Você tem certeza? Tenho certeza disso. Eu vou lhe dar 3 segundos. É Cássio. É voto difícil, tá louco. Vambora, agora o bicho pega. Rafinha ou Fagner? Não vou começar pelo indeciso, não. Vou começar com o mestre lá na caverna. Rafinha ou Fagner, mestre? Neste exato momento, Rafinha. Rafinha para o mestre. Olha o São Paulo. Alexandre Silvestre, Rafinha ou Fagner? Eu vou nessa onda aí, cara. É muito difícil. Até se fosse fácil, não teria o quadro. Da história, mas nesse momento o Rafinha um tantinho na frente. Rafinha. Eduardo Savoia, Rafinha ou Fagner? Eu vou ainda no Fagner. Como é que estamos? Tá 2-1, né? 2-1, é isso? Facincani? Rafinha. 3-1, Rafinha. Miller? Fagner.
3-2, o senhor empata o jogo ou o senhor vai de Rafinha Garrafa, decide? neste momento e em todos os outros, Rafinha. Quem que jogou no futebol alemão e ficou? Quem jogou no futebol alemão, bateu e voltou? Tá certo. Quis ser firme agora no voto, Minha respeitei. opinião. Eu vou de Fagner. Fagner, nesse momento, ele é mais importante para o Corinthians do que o Rafinha, que, repito, tô bem feliz com a decisão do Dorival de trazê-lo. Mas é ponto do São Paulo. É a decisão da Copa do Brasil no próximo mês. Corinthians do Lucha contra o São Paulo do Dorival. Sorteio o mando de campo amanhã, Silvio? Amanhã, 1h. Mas Na é o tela. momento, é o momento, né, Garrafa? É o momento, né? É projetando aquilo que eles podem representar no confronto. Eu acho que também vai dar unanimidade, mas enfim, Arboleda e Gil. Começo com Miller. Arboleda. Arboleda. É um zagueiro Tem aquela bem musiquinha regular, que a né? Michele gosta? Também, A Torre volta amanhã, hein? bem Chileno? regular. Vamos colocar a Ele musiquinha quase não aí. falha. A Torre volta amanhã. Vamos lá, no pique, vai. Arboleda. Arboleda. Facincani, Arboleda. Arboleda, Savoia, Silvestre. Arbolenda. Mestre Alberto Helena Júnior. Gil, beleza, eu vou de Arboleda, deu Arboleda, São Paulo na frente. Tem aquela musiquinha lá, diretor? Se tiver, pode pôr aí que a torre vai ficar feliz. Vamos lá, Arboleda agora, Beraldo e Murilo. O Beraldo tá machucado. O Beraldo não vai ter condição de jogo. O Beraldo começou a trabalhar com bola nessa semana. O jogo é só mês que vem. O jogo ainda vai acontecer em Então algumas pode ser. semanas, então ele pode ser. Não, vamos lá. Não é momento? Não. É o momento deles, mas o jogo vai ser lá na frente. Ele vai ter condição de jogar. Ele vai ter condição de jogar. Vamos lá. Então, Beraldo ou Murilo? Sérgio. Beraldo. Miller, Beraldo ou Murilo? Com o Beraldo tendo condição. Beraldo, Facincani. Murilo, Savoia. Opa, 2-2, tô gostando. Silvestre. Beraldo, pô, um zagueiro técnico. 3-2. Arbolenda ali. Você tá desqualificando o voto dos colegas? Não, porque... foi Mas assim, esse confronto é a definição de tanto gente, faz. Segura, mestre. 2 zagueiraços. 3-2. Segura, gente, segura. Olha o tempo. Beraldo ou Murilo, mestre? Beraldo. Deu Beraldo, eu vou de Beraldo. Então deu Beraldo, São Paulo, 3-1. É semifinal da Copa do Brasil. Vamos lá, Caio Paulista e Fábio Santos. Aí eu vou começar votando? Não, vou começar com o Silvestre. Caio Paulista ou Fábio Santos? Ao longo dos tempos, Fábio Santos. Momento, Caio Paulista. Savoia? Mesma coisa. Facincani? Pra resolver agora, Caio Paulista. Miller? Momento, Caio Paulista. Bacégio? O cara tá voando, Caio. Vou de Caio. Mestre, não vou... Mestre? Caio Paulista. Caio tá numa grande fase. Ponto do... Será que toda essa diferença, 4-1 pro Tricolor? Agora Pablo Maia e Moscardo. Vou começar com o nosso amigo que é decidido. Ele fala logo já. Moscardo ou Pablo Maia? O Moscardo... Como você sabe que é você? O Moscardo me impressiona. O Moscardo me impressiona. Mas eu acho que o Pablo Maia já mostrou mais, então ficou com o Pablo Maia. Pablo Maia pro Bacégio. Miller? O jogador também muito regular no São Paulo. Pablo Maia. Facincani. Mas apesar da regularidade, eu vejo mais talento no Moscardo. Olha só. Savoia. Melhor saída de bola e boa marcação do Moscardo. Opa, 2-2. Mestre. Moscardo. 3-2. 3-2. Moscardo ou Pablo Maia? Silvestre. Pablo Maia merece muito respeito, um menino legal, começou bem no São Paulo, mas eu tô encantado com esse Moscardo, velho. Moscardo. Eu empato Pablo Maia, o diretor decide, diretor. Chupa essa manga, chileno. Pablo Maia, ponto pro São Paulo. O senhor votou com a razão ou com a emoção, o diretor? Com o coração mesmo, com o coração. Com a razão, tá certo. Voto. Como é que é, chileno? Pode falar. Com a razão. Tá 5-1. O único chileno São Paulino que tem em São Paulo. O único chileno São Paulino. Virou Gabriel Neves e Juan Oliveira. Né? São posições um tanto quanto diferentes, mas espelhando o time aí. Juan Oliveira. Ou Gabriel Neves. Aqui, você meteu o Juan de titular, ô chileno? Tá bom, o time é ele que escalou. É São Paulino, né? Eu acho mas que... o menino é bom jogador. Juan ou Gabriel? Oliveira. Eu vou naquela lenga-lenga de que pro São Paulo é mais importante nesse momento, pro time é mais importante o Gabriel. Savoia? Ainda não vi o suficiente do Juan Oliveira. As primeiras impressões foram muito boas, mas eu acho que o Gabriel está numa fase melhor. Facincani. Já mais Desculpa, Savoia. sacramentado, né? Facincani. Gabriel. Miller? Mais seguro.
Então, como o Caçaval disse, ele chegando agora, o garoto, tá? Bom jogador. Mas nesse momento é o Gabriel Neves. Bacégio? Gabriel Neves. Deu Gabriel, mestre Gabriel ou Juan? Por enquanto o Gabriel. Por enquanto o Gabriel, fica com o Gabriel também. Que é isso, gente? Eu achando que ia ser um equilíbrio, tá 6-1 pro São Paulo. Fosse o Fausto Vera no lugar do... O nosso diretor deu uma mexida nesse time aí. Tinha que ser o time de onde, diretor? Mas tá valendo, vambora. Sou o diretor que manda. Virou, diretor? Rodrigo Nestor e Renato Augusto. Aí também vamos passar, gente? Vamos passar, né? Respeito ao Rodrigo Nestor, tudo certo. Como é que é essa? Vamos ganhar tempo? A necessidade. A necessidade. A necessidade. João Guilherme, meu irmão, pô, meu amigo. A necessidade, ponto pro Corinthians. Como é que estamos aí? 6-2, vambora. Wellington Rato ou Rojas? A necessidade. A necessidade também? Não. Ponto do Corinthians, 6-3. Olha o Coringão encostando. Vambora. Luciano e Roger Guedes. Também? Bacégio? Roger Guedes. Roger Guedes, Miller. Roger Guedes. Facincani? Por muito, Roger Guedes. Savoia? Fácil, Roger Guedes. Silvestre? Roger Guedes. Mestre? Roger Guedes. Roger Guedes, ponto do Corinthians reagindo. Ponto do Corinthians, é 6-4, Chile, 6-4. Até agora, Caleri e Yuri Alberto. Caleri e Yuri Alberto, no pique, rapaziada. Caleri, Miller. Caleri. Pelo momento, Caleri. Toca nele que é gol. Mestre? Caleri. Ponto do São Paulo, 7-4. Bora lá, vamos lá. O que mais temos? Agora, Dorival ou Luxemburgo. Bacégio. Dorival, Miller. Dorival. Savoia. No momento, Dorival é melhor. Silvestre. Por enquanto é. Dorival, mestre. Dorival. Tá certo. Então, fechamos com 8-4 pro São Paulo. Dá pra dizer que tem VAR? O diretor se perdeu. VAR pro diretor. Também, eu quero ouvir o que ele tá falando pra você, Garrafa. Eu não. Mas eu quero. Ficou 7-5 o diretor. Teve VAR. Tá certo. O diretor é lá e culpa dele, mas o senhor que manda. Lance objetivo pode. O senhor que manda, diretor. Lance objetivo. Deu 7-5, gente. Acho que tá justo esse 7-5 pra todo mundo. Tá justo. Acho que tá equilibrado. É mais ou menos a realidade do momento, não é? Exatamente. Eu concordo, mas eu acho que não tem um favorito para esse confronto, hein? Eu não dou 55, 45, Não, eu 60, acho que 40. tem favorito. Pra mim é pau Favorito a pau. é São Paulo? Pau a pau. Não, o São Paulo tá jogando mais que o Corinthians e é mais time que o Corinthians. certo. Tirando os dois meias do Corinthians, o São Paulo é mais time do que o Corinthians. Favorito mesmo. Vamos de Palmeiras agora, diretor? É isso? Vamos ver, põe na tela então. O Palmeiras empatou há pouco, não é isso? O Palmeiras empatou há pouco com o Internacional 0-0. O Palmeiras continua sem vencer aí. Já são 5, né? 5 jogos sem vitórias, né? Vem de uma eliminação na Copa do Brasil. Tá aí, ó, Palmeiras até... Uma vitória nos últimos 8 jogos. Uma vitória nos últimos 8 jogos. Eu sei que você vai querer destruir com o Palmeiras e com o Abel Ferreira. Eu? Não. Você e Osmar Garrafa, que o pessoal não tá vendo. Eu tô apontando aqui para Osmar Garrafa. Mas por que o Garrafa vai destruir Que eu acho. Conheço bem a fera. Ó, Palmeiras teve mais oportunidades até que o Inter. Porque os melhores jogadores do time caíram de produção todos ao mesmo tempo. Para mim é simples a explicação. Eu não vou caçar bruxa e continuo achando o Abel uma das maiores revelações de treinador dos últimos tempos no futebol mundial, melhor técnico do Brasil, da América do Sul e vai ser top na Europa em breve. Tá, ô Savoia, Palmeiras tá em crise? Não, acho que não. A torcida está revoltada porque quando a Leila foi eleita, a primeira coisa que veio na cabeça do torcedor palmeirense é que ele ia gastar os tubos, né? E ela não está gastando, está administrando até com uma certa coerência. Mas o Palmeiras perdeu jogadores importantes, precisa dos reforços, mas não é sair comprando, tem que saber o que comprar e quanto pagar. O Facincani... Mas não está em crise, não. O Facincani já mandou, desculpa, Salve, o Facincani já mandou recado pra tia Leila sobre reforço. Torcida tá pé da vida com o Palmeiras. Eu vou a um rápido intervalo comercial, na sequência eu boto. Fica aí, vai embora não. Segura a sua corneta. Aí, ó, a resenha tá aí, ó. A resenha tá aí. Silêncio. Sabe por quê? Silvestre. Muito forte, Silvestre. Defendendo o carrinho. Defendendo o carrinho. Gente, terminando o programa, essa resenha vai continuar, sabe aonde?
O Lelis Trattoria da Bela Sintra. No Lelis Trattoria você vai encontrar atendimento diferenciado, música italiana ao vivo e, claro, um cardápio de muita qualidade e variedade. Hoje, como eu dei uma extrapolada no final de semana, aliás, ontem eu fui no Lelis, hoje eu vou de capelete em brodo. Levinho, tal, tranquilo. O Lelis Trattoria, aqui em São Paulo, você já sabe, fica na rua Bela Sintra, 1849, no Jardins. Um abraço pro Edivan e pro meu amigo Fábio Lelis, para toda a família Lelis. E completou aí, nos últimos dias, 42 anos de uma bela história. E você sabe, afinal... É Vero? É Lelis, presentes pra galera que tá todo mundo seguindo lá pro Lelis, ô Bacégio. Vamos lá, Garrafa, último presente da noite, a luva de goleiros da Poker e a bola da Topper vai pro nosso telespectador Reinaldo Tenório e o resultado da enquete para 80% da nossa audiência. O São Paulo é o favorito na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Facinca, obrigado pela presença, sucesso, Obrigado. meu irmão. Valeu. Espaço aberto para informação rápida. O volante Fernando do Sevilha, esse sim agora, vira o alvo do Palmeiras. Tá aí. Savoy, muito obrigado pela presença, meu irmão. Um abraço, eu que agradeço. Foi legal rever os amigos. Mestre, um grande abraço. Silvestre, o rei do carrinho. Um beijo pra você, Miller. Um abração, Bacégio, um abraço ao nosso time todo aqui, toda essa rapaziada que faz o Mesa Redonda, toda a nossa direção, o chileno e a você. Amanhã tem Gazeta Esportiva, às 6 da tarde com a volta de Michele Janela. Até lá e domingo tem mais Mesa. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau.